Boa tarde para todo mundo que for entrando aqui na nossa live. Hoje uma live especial, um bate-papo com o Rodrigo Polizeu. Para quem acompanha a gente aqui no Instagram, né, viu os stories que eu fiz aqui no Instagram do MAP, falando um pouco sobre o trabalho do Rodrigo e que ele está com inscrições abertas aí para um grupo de desafio e que ele é fera nesse assunto aí de identificação de plantas, né, taxonomia, e a gente estava conversando, eu estava conversando pessoalmente com o Rodrigo e falei, na verdade, a gente estava falando sobre a dificuldade que muitas pessoas têm em entender as possibilidades de atuação profissional, né, na área ambiental com esse assunto, né, de taxonomia, identificação de plantas, como que isso entra na atividade do profissional da área ambiental e como que a gente faz para trabalhar com isso. Então, sejam todos muito bem-vindos, para todo mundo que for entrando. Boa noite, olha, eu com mania de fazer lives à noite, né? Boa tarde. Thaís, Magali, Celso, Emily, Gé, Carol, Ciel, enfim, boa tarde aí para todo mundo que for entrando. Conta pra gente de onde você tá falando, né? De onde você é, enquanto aqui o Rodrigo entra, já está por aqui, já vou chamá-lo, mas vai contando pra gente, então, de onde você é, de onde você está falando, se você sabe, né, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, e fique muito à vontade para trazer para esse bate-papo, né, e se você sabe como que trabalham os profissionais da área ambiental associado aí a esse assunto, tá, essa temática, identificação de plantas. E deixa eu chamá-lo aqui. Compartilha, gente, compartilha, clica aqui no aviãozinho de papel, compartilha para todo mundo que você acha que vai gostar desse assunto também. Aí, Alagoas, presente, muito bom, Celso. Boa tarde, Rodrigo. Oi, como vai, Fernando? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado aí o convite da gente fazer esse bate-papo. De última hora, Ah, convidei de última hora, obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. imagina, eu que agradeço conversar com o seu público, trazer um conteúdo verde, né, para o seu perfil. Para mim é um prazer enorme. Maravilha. A gente normalmente está acostumado a fazer live à noite e o Rodrigo, inclusive, ele dá aula hoje à noite, né, em uma universidade, e por isso que a gente trouxe agora para tarde. Que bom, sejam todos bem-vindos quem está acompanhando aqui com a gente. E, aliás, Rodrigo, então já o gancho. Por favor, comenta aqui. Hoje, né, a gente vai falar sobre esse trabalho da identificação das plantas associado ao mercado de trabalho ambiental, né, que é o nosso mote aqui no MAP também, como que os profissionais trabalham com esse assunto. E aí, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no assunto, eu queria te pedir para se apresentar. Então, conta um pouquinho mais de quem é o Rodrigo, o que você faz aí para o pessoal. Ah, legal, beleza. Obrigado, Fernanda. Bom, pessoal, boa tarde aí para todo mundo. Meu nome é Rodrigo, eu sou biólogo, tá? Eu sou um biólogo muito mais botânico do que um biólogo, porque geralmente o biólogo gosta de tudo. Eu gosto de tudo, mas logo cedo, dentro da graduação, eu já havia me decidido que eu queria a botânica, né? E eu comecei um estágio no segundo semestre da faculdade, lá no Instituto Florestal, aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Trabalho e resido em São Paulo e tudo. E no estágio, no segundo semestre, já percebi que era aquilo que eu queria e eu tive a oportunidade de conhecer bons modelos de profissionais, né? Que foi meu primeiro professor, meu primeiro orientador, que me ensinou muita coisa. Sabe aquela pessoa que ensina com o coração? Aquela pessoa que ensina com a alma, coloca a alma ali para fora, e aquilo tudo me encheu de prazer e de vontade de fazer muita coisa na área da botânica, né? E aí, assim, tão cedo também, essa minha veia empreendedora sempre funcionou logo na graduação, né? Eu comecei a fazer consultoria ambiental, acho que no quarto semestre da faculdade, quando comecei a fazer um freelancer aqui, fazer um freelancer ainda no estágio, né? E assim, muita coisa de você se. Eu acho que é importante isso, as pessoas
se lançarem, né? Se prepararem, mostrar proatividade e tudo. E aí, conversando com os consultores na época, eu percebia que muitos consultores de flora, de vegetação, que faz um laudo ambiental, que trabalha com restauração, não sabiam nada de identificação de plantas, né? E eu lá no estágio estava aprendendo, estava coletando, ia para campo com o pessoal, né, com os pesquisadores, era uma experiência fantástica que eu tinha e que eu estava, né, adquirindo, né? Puxa, com muita sorte de estar lá naquele momento. E meu pai tem uma chácara, né? A família tem uma chácara aqui perto. E aí surgiu a ideia. Falou, poxa, eu queria juntar um grupo de pessoas e fazer um curso de identificação de plantas, porque a pessoa não sabe identificar planta, né? Não tinha na época, isso era 2007, 2006, 2007. Né? Não tinha um curso que uma pessoa, sei lá, um recém-formado, uma pessoa, ou assim, um arquiteto que tem uma chácara e que quer aprender a identificar as plantas da chácara dele e tudo, ele pudesse ficar um final de semana. Era muito. Era uma coisa assim, um dia de campo no Sesc, sabe? Uma coisa muito. E aí, poxa vida, aí um amigo meu que tinha uma ONG na época comprou a ideia. Né? Falou, poxa, que legal essa ideia tal. Monta o curso que eu trago as pessoas. E ele trouxe as pessoas e fizemos o primeiro curso. O primeiro curso foi aí uma grande celeuma, né? E de lá para cá já foram realizadas lá, assim, para encurtar a história, mais de 60 edições de curso. O curso de identificação de plantas aberto, ele já foi realizado 38 vezes lá, né? E hoje a gente dá treinamento para a CETESB, para a Polícia Ambiental, né? Para a IBAMA. Então, acho que é um trabalho muito legal e que, a partir de 2014, né, eu comecei a fazer também no meio digital, fazendo um canal no YouTube, levando esse conteúdo para a rede, né? Em 2015 eu lancei o curso online, O Segredo da Identificação de Plantas, e assim foi indo. Então, acho que essa é a minha trajetória, sempre assim, pensando em compartilhar o máximo de conhecimento, sabe, Fernanda? Porque acho que isso é bom para o mercado como um todo, você sabe muito bem. Né? Com certeza. E Rodrigo, gente, para quem não sabe, é super referência, então, nesse assunto também de taxonomia, né, de identificação de plantas. E hoje professor universitário também, né, Rodrigo? Hoje você dá aula em quais lugares, em quais instituições? Então, e aí aí eu me formei, fui fazer mestrado, fiz doutorado também em biologia vegetal. Né? Numa época, no começo, eu queria ser pesquisador, né? Só que aí eu percebia que eu já não tinha muito eu acho que esse perfil, né? Porque eu não queria sair para fora do país, para estudar fora, ficar um semestre, isso não me passava na minha cabeça. Línguas, para mim, não foi meu forte, né? A gente sempre tem que também reconhecer quais são as nossas, né, fragilidades, nossos potenciais. Eu falo, porra, meu, eu sou bom nisso, ataca, vai fundo, né? E aí eu não consegui, eu percebi assim, eu fiz meu mestrado, fiz doutorado, mas eu ficava para trás. E hoje na academia é muita competição, né? Você passar num concurso, você tem que ser um cara que você tem que publicar bem, você tem que ter feito um ano fora do país, enfim. Mas eu fui seguindo, eu gosto da aula, né? Eu gosto da aula, dou aula na Unisantos, no curso de graduação de Biologia e Engenharia Ambiental, e atualmente eu estou coordenando o curso de Biologia, curso que tem atualmente poucos alunos, e eu também, esporadicamente, contribuo no SENAC aqui de São Paulo, na SENAC Meio Ambiente, ali da Jabaquara, né? E é bem legal. Que legal! Nem sabia. É. Acabamos de saber. Quem sabe nos encontramos aí algum dia no corredor. Assim, eu tenho feito algumas aulas, eu acho que eu estou lá 2 semestres apenas, bem como ponto, bem como esporádico, né? Lá é um contrato diferente, você fecha tantas horas e aí você tem uns dias pré-determinados. Eu não tenho, por exemplo, esse semestre eu não tinha nada para fazer lá. Mas eu tenho contribuído já na pós da perícia, do direito ambiental, né, da gestão ambiental, sempre essa pegada mais da parte de flora de campo mesmo. Leva o pessoal lá na base de campo para ver uma floresta, para entrar, né? Eu vejo lá o pessoal falando, vocês estão fazendo perícia, nunca entraram dentro do meio do mato? Não, não entramos, vamos entrar no meio do mato, né? Vamos ver, vamos abraçar uma árvore, vamos olhar para cima, vamos ver os processos. Eu acho que isso às vezes um dia de campo desse vale muito, né, Fernanda? Ter uma imersão dessa de campo é uma coisa bem legal. Né? Eu falo para os alunos, pessoal, vocês reclamam que não tem campo. Aí a gente marca campo no domingo. Poucos vão, aí não pode reclamar. Não é verdade?
Maravilhoso, Rodrigo. Aliás, legal que você já trouxe isso, porque é uma das propostas aí do bate-papo, né? Então, como que a gente insere esse tipo de trabalho também com a perícia, né? Que legal que você dá aula aí esporadicamente para perícia, porque é tão importante, tão necessário, mas não só para perícia, mas como em outras atividades também profissionais, e que é uma das coisas que as pessoas não veem muito, não conseguem ver tanto o link, né? Então, aproveitando também, me apresentando, para quem ainda não me conhece, de repente veio aí pelo Rodrigo, ou está chegando agora, caindo de paraquedas aqui no MAP, né? Meu nome é Fernanda Joenck, de formação acadêmica, eu sou engenheira ambiental, técnica em meio ambiente e educadora ambiental, e sou sócia fundadora aqui do MAP. O MAP é uma empresa de educação ambiental voltada para a capacitação de profissionais, né, da área ambiental. Então, quem atua na área ou quem pretende atuar na área, seja capacitação técnica, como também de desenvolvimento de carreira na área ambiental. E por isso esse link, então, né? Como que a gente faz para os profissionais entenderem que estão se formando ou que já estão aí no mercado, com as oportunidades de mercado e vice-versa, o mercado também encontrar esses profissionais, né? E a identificação de plantas, então toda a parte de flora, de uma maneira geral, é uma das áreas que a gente tem, né, dentro do mercado de trabalho ambiental. E eu queria, então, Rodrigo, pedir para você comentar um pouquinho como que você enxerga isso, esse seu trabalho que também há tantos anos você vem desenvolvendo nessa área, junto à aplicação para o trabalho, para quem quer trabalhar com esse assunto no mercado de trabalho ambiental, né? Profissionalmente falando com isso, porque pode querer por hobby também, né? Mas também profissionalmente falando, como que você enxerga a atuação profissional nessa área? Olha, eu enxergo assim que tem um mercado, né? Tem bastante mercado. O biólogo, o engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo, o gestor ambiental que busca essa área de meio ambiente, essa parte prática, ele pode, principalmente essas carreiras que eu citei, ir para a consultoria de flora, né? De vegetação. E é imprescindível você chegar numa área, saber reconhecer as espécies principais, as espécies que estão compondo o dossel, compondo o subbosque. Não precisa saber tudo, mas você precisa ter uma noção de quais são as espécies que têm mais indivíduos na área, porque elas contam uma história. A gente costuma falar lá na nossa empresa, eu tenho a Brasil Bioma, é a empresa de cursos, né? Para quem não conhece, Brasil Bioma, @Brasil Bioma, acha facilmente, né? Eu tenho uma empresa de consultoria que é a Geonoma Florestal. E a gente costuma falar que nós somos uns legistas da vegetação. Por que legista da vegetação? Porque quando a gente vai numa área, num terreno, a gente vai visitar uma área degradada, uma área que passou por uma série de processos históricos, e você conta essa história olhando para a vegetação. Então é importante você saber reconhecer as espécies indicadas. Você chega numa área e só tem embaúba. Poxa, você reconheceu a embaúba, que é uma espécie fácil de reconhecer. Você fala, porra, a embaúba é uma espécie pioneira, ela é de ciclo curto, só tem ela na área. O que ela indica? Poxa, a área deve ter sido degradada, portanto, ela sofreu uma perturbação severa. Agora, você chega na área, tem baúba, mas tem uma canela, tem o manacá, tem o tapiá, tem o jequitibá lá crescendo e tal. Poxa, mas isso aqui conta uma outra história, não é? Então, a análise em relação à taxonomia vegetal, né, ela nos ajuda a compreender melhor a legislação e aplicar, né? Então, para o consultor de flora, isso é fundamental. Isso é fundamental. Para quem trabalha também, tem muita gente que se interessa por restauração ecológica, fazer plantio de mudas, né? Tem muitos que trabalham, porque a gente faz o diagnóstico, avalia o impacto e propõe medidas compensatórias. Uma delas é plantio, né? Por que não? Então, você saber reconhecer as espécies vai fazer com que você evite de trazer coisa errada para o seu plantio, uma espécie exótica, às vezes muita. Tem muita gente que planta, por exemplo, Fernanda, para você ter uma ideia, córdia africana, que é Cordia mixia. É uma espécie exótica, vinda da África, e ela tem potencial invasor. E ela aparenta ser algumas nativas, como tapiá e tudo. Então, tem essa confusão no viveiro, e o técnico que não consegue reconhecer isso, acaba trazendo uma planta exótica com potencial invasor para dentro do plantio. Entende? Então, ao invés de recuperar a área, está trazendo um problema novo para a área. Então, ter essa informação ela é importante para isso, seja se você trabalha dentro de um viveiro, seja para você fazer um projeto de restauração. Então, acho que assim, a qualidade do trabalho é positivamente influenciada.
E outra coisa também, né? Uma das grandes assim, limitações nesse processo é a identificação. Então, imagina só você, eu já fiz um trabalho, por exemplo, que era um cadastramento arbóreo, fazer um loteamento. Você fazer um loteamento, você precisa fazer o quê? Numa área aberta, você tem que cadastrar árvore a árvore. É um negócio preparo físico para fazer isso. Imagina você nas colinas, assim, eu fiz muito no Vale do Paraíba, e quando eu era mais jovem, eu fazia mais, sabe? E eu achava uma delícia percorrer os campos ali, árvore a árvore. Às vezes eu já peguei área de 700 hectares para fazer, em 4 dias, percorrendo. Hoje, se eu fizer esse negócio aí, eu acho que eu fico pelo caminho. Mas você não tem muito tempo para identificar a planta, sabe, Fernanda? Você já precisa olhar, identificar, você já tem que matar no campo, trazer o menos possível de ramos, e depois já chega no escritório, você tem que fazer o relatório, tudo é muito dinâmico, né, nessa área. Então, isso ajuda bastante. Na perícia, eu percebi lá entre os peritos, os estudantes, lá o pessoal da perícia que já atua, que é algo que vai agregar. Você chegar numa área, saber reconhecer algumas espécies, isso vai ajudar com que você consiga efetuar uma análise melhor, entende? Então, É. assim, do ponto de vista do consultor de flora, esse conhecimento ele é primordial, primordial, entende? E é maravilhoso você contando, eu vou lembrando dos casos aqui, né? E o quanto esse conhecimento ele é tão rico e tão necessário. Na perícia, por exemplo, o que a gente faz na perícia, né? Identificar uma área e saber e responder a pergunta, né? O que aconteceu aqui? Quando você diz, a própria vegetação conta uma história, né? E eu acho maravilhoso quem sabe disso profundamente, assim, em alguns casos, eu falo assim, meu Deus, como assim? Num dos casos, um biólogo, ele só de bater o olho, ele fala, como você falou agora da Embaúba, né? Mas falou assim, olha, aqui o estágio sucessional você já sabe que ele tá no intermediário e essa espécie especificamente, ela demora tanto tempo para chegar nesse tamanho. Então, a intervenção foi feita aqui há tanto tempo atrás. Eu falo, meu Deus, isso é maravilhoso. Como assim essa informação? Conta É muito. vista, né? Exatamente, e conta a história do lugar. Então, a necessidade de a gente ter profissionais que entendam desse assunto, ou você ser esse profissional, né? Ou ter próximo de você profissionais que entendam desse assunto. Eu sei, por exemplo, superficialmente, alguns pontos que também é interessante a gente sempre saber algumas coisas, né? Até para saber como gerenciar os trabalhos, né? Mas eu acho incrível, assim, quem tem esse olhar. Inclusive, uma das vezes num dos trabalhos foi exatamente assim. Olha, essa espécie aqui e ali, ou a gente entrando no. Isso aqui é um subbosque, esse é um bosque. Esses Ah, olhares, assim, só de bater o olho, falando assim: você tá vendo? Entre essas árvores aqui, não deveria ter esse espaço. Essa espécie especificamente não deveria ter esse espaço. E por conta disso, desse espaço, a gente foi e aí, o que que teve aqui? Então, a perícia é uma investigação, né? O que que aconteceu aqui? E essa informação fez a gente ir mais a fundo e entender que daí a gente entrou ali e viu que ali tinha, então, indícios de queimada. Então, nossa, e aí o próprio biólogo pegou e falou assim, tá vendo, Fê, aqui, isso daqui é indício de queimada, assim, assado, essa espécie não deveria estar aqui, não deveria ter esse espaço. E daí a gente começou a questionar sobre isso. E aí a gente chegou, na verdade, obviamente, depois entendemos que naquele cenário especificamente, a comunidade que vivia ali, eles tinham preguiça de subir com os resíduos para dispor de maneira adequada no lugar, né, no local onde tinha a parte de gerenciamento de resíduos, e eles faziam queimada naquele próprio cantinho ali que era uma área fechada de mata. Então, se a gente não tivesse esse biólogo junto da equipe e tendo esse olhar, né, já conseguindo bater o olho, falando assim, olha, essa historinha, isso que aconteceu aqui, a gente não conseguiria fechar a história do lugar, né? Então, a necessidade, a importância desse trabalho. exato. E tem outro ponto que eu vi assim lá no Senac, que um trabalho muito comum do perito, você pode me falar com mais propriedade, é fazer a valoração ambiental. Não tem um trabalho assim bastante de Uhum. fazer, de calcular. E o que eu percebi é que existem vários métodos para você calcular, fazer uma valoração ambiental. Quanto, né, que é uma coisa que às vezes eu falo nos vídeos do canal do YouTube. Quanto custa uma floresta em pé? Qual o valor de uma árvore? Entende?
E quando teve um dano, aí você tem que fazer uma avaliação, né? E o problema é isso, né? Você fazer uma avaliação com relação ao que já aconteceu, tá? Então, de repente, você tem que se pautar de uma série de indícios, de fundamentos, e muitos deles têm a ver com a questão da vegetação, né? E da parte da paisagem. E a questão da valoração é importante porque, por exemplo, qual o valor de uma floresta num estágio inicial é um. Agora, o valor de uma floresta no estágio médio avançado é outro. Lá no nosso curso presencial, eu mostro, às vezes eu entro, porque engraçado é o seguinte, às vezes quando eu saio na semana para andar lá no meio da mata, incrivelmente, o trecho da mata boa é onde tem um sinal 4G, que é fantástico. Às vezes eu fico empolgado com as árvores que eu chego, eu vou entrar ao vivo, às vezes eu entro ao vivo no Instagram para mostrar as árvores, pessoal, olha essa copaíba e tal. É um trecho de árvores, tem uma copaíba lá, só para você ter uma ideia, Fernanda, e é legal para o público saber o pau-óleo que a gente fala, Copaíba Mirim. Aqui em região metropolitana de São Paulo, uma árvore, uma copaíba de 30 metros de altura. Ela tem, acho que, quase 80 de DAP, né, de diâmetro altura do peito. Nós plantamos essa espécie lá na base, né, ali do lado, uma mudinha. Em 15 anos, depois de 15 anos, ela hoje está apenas com 2,5 metros de altura e com um diâmetrozinho de 1 centímetro. Faz o cálculo qual a idade dessa árvore com 30 metros de altura, com um DAP de 80. Entende? Então, isso é um indicador que você fala, meu, essa mata aqui é uma mata fantástica. E não é só aquela árvore, tem outras, eu vou falar nomes aqui, Crisobalanácea, que é um negócio que às vezes estou até estranho, né? Porque, mas, enfim, os pajurás, tem outras copaíbas, tem várias canelas, tem muitas guamirim, tá? Outras árvores de grande porte, guatambu e tudo. Você vê, puxa, quando você vai fazer? Então você vê, teve um corte numa mata como essa. Qual o valor disso? Às vezes é um valor até incalculável, né? Se a gente for pensar bem. Né? Mas assim, isso tudo é algo que o perito precisa ter uma noção. Ele precisa ter uma noção disso, sabe, Exatamente. Fernanda? Entende? A gente trabalha muito também agora, a gente tem levado o mote do hashtag Negócios da Biodiversidade. Quem tem conhecimento botânico pode, por exemplo, explorar os negócios da biodiversidade também com o cambuci. Né? O cambuci é uma espécie nativa da Mata Atlântica. Você pode fazer compota, você pode fazer geleia, você pode fazer uma série de coisas. Você pode aproveitar, de repente, fazer um pomar de frutíferas nativas. Você está recuperando, você está gerando renda. Né? Fazer o manejo sustentável do palmito jussara. Ele é uma espécie ameaçada. Ok, vamos evitar o corte. Essa coisa da proibição, por si só, gera problemas. Né? Porque, veja, vai lá no Vale do Ribeira. Né? Vai no Vale do Ribeira, o cara não tem emprego, o cara não tem renda. Ele sabe onde estão os palmitos. O que ele vai fazer com o palmito? Vai cortar o palmito para gerar renda. Entende? Então, você treinar esses caras para a educação ambiental, esses caras são os melhores mateiros que existem. Né? O caçador, puta vida, o caçador é o melhor observador da natureza. Você treinar ele para o bem, é fantástico. Né? Então, a gente também aborda isso, fazer um manejo sustentável do palmito. Então, isso tudo é a coisa que você consegue aplicar do conhecimento básico botânico. Né? Então, eu acho que isso é valioso demais. E a flora brasileira é uma flora riquíssima. E quando a gente vai lá nos cursos e entra, leva o pessoal da CETESB para o meio da mata e fala, olha, vamos citar alguns dados. Nessa mata aqui tem 150 espécies de árvores, tem não sei quantas espécies de não arbóreas. E o pessoal fala, caramba, eu estou acostumado a ver só aquelas da borda. O pessoal não entra para ver, sabe? Não entra no interior do fragmento e não tem ideia do todo. Então, acho que isso é importante. Claro que você, para fazer um levantamento desse, às vezes a pessoa fala, poxa, conhecer tudo. Não, não precisa conhecer tudo, né? Você precisa ter uma noção, né, das espécies indicadoras, você precisa ter uma noção do todo, conseguir, pelo menos, compreender a legislação e aplicar a legislação de uma forma inteligente, não é? Maravilhoso. Enquanto você está falando, eu já estou assim, que maravilhoso isso, lembrando dos casos. Mas você sabe que é muito importante as pessoas entenderem essa aplicação, né? E o quanto essa visão das espécies, ela é, primeiro, é primordial para contar, então, o que aconteceu ali, né, naquele cenário, que foi o que você falou, só de bater o olho. Eu acho lindo, quem só de bater o olho já identifica. Eu lembro uma vez passando assim de carro na frente de uma das áreas com uma pessoa que estava junto comigo, ele olhou e falou assim, a gente já suspeitava, mas a gente queria saber, né, o que teria mesmo realmente na área. Era uma intervenção que tinha uma área verde bem no centro, assim,
E aí ele, só de bater o olho, falou assim, isso aqui é Mata Atlântica nativa. Aí eu falei, só de bater o olho de dentro do carro. É maravilhoso esse conhecimento de vocês, assim. E Exato, exato. Mas eu estou até vendo aqui uma questão de um seguidor aqui que colocou, enquanto isso estão devastando o Pará. Mas é isso, a Amazônia é um problemaço. Qual que é, digamos assim, o mote da Amazônia? O mote da Amazônia é a floresta. O Brasil tem um potencial genético, botânico, faunístico, cênico na Amazônia, que aquilo tem muito a gerar em riqueza, mas no quê? Num turismo sustentável, num desenvolvimento sustentável, entende? Madeira. Por que não? Você proibir o corte é um problema. Por quê? Você está incentivando o ilegal. Agora, você incentivar o manejo sustentável, né? Existem maneiras. A engenharia florestal, hoje, por exemplo, possui técnicas de chegar, olha, eu quero tirar essa árvore, eu quero que essa árvore caia assim, porque se ela cair assim, não vai sofrer um impacto muito grande, eu estou tirando as lianas né, no todo aqui e tal, e tal. Beleza, porque eu fiz um manejo florestal, fiz um inventário florestal, então eu pegar esse mogno, que é um mogno, uma espécie de altíssimo valor no exterior, e vou tirar da forma correta. Percebe, Fernanda? E aí você coíbe o ilegal, sabe? E você aproveita essa. Não que eu quero que saia cortando, não. Mas eu acho que isso é importante as pessoas também entenderem. Hoje, a gente não pode mais separar a caixinha da conservação com a caixinha da produção. Nós precisamos falar, tem que interagir, entende? Tem que estar é tudo consorciado, não adianta. O próprio Código Florestal hoje fala de usos para reserva legal, usos para APP, claro, usos de baixo impacto. Mas pega o ponto de vista de um proprietário que tem uma área pequena. Ele tem que proteger a APP, a reserva legal, muitas vezes sobra pouca coisa para ele produzir. Se chegar para ele e falar, reserva legal, você não mexe. A APP você não mexe. O cara perdeu lá 60% da propriedade dele. E aí? Né? Agora, se chegar para ele e falar, reserva legal, você pode fazer agrofloresta, você pode fazer uma produção, você precisa manter a cobertura verde. Você percebe? Você vai fazendo com que ele mesmo queira conservar. Então, você vê, é muita coisa, e é um debate muito grande isso, né? E olha quantas oportunidades de trabalho para os profissionais da área ambiental só nessa sua fala, né? Então, tanto como consultoria, como também nesses projetos de recuperação, como de manejo sustentável de áreas. Então, como fazer para apresentar para esses proprietários ou para as propriedades de uma maneira geral em como fazer isso. Inclusive o ecoturismo também, de como gerenciar as áreas de quem trabalha com essas áreas verdes, né? Como gerenciar isso dentro da legislação. Então, foi inclusive eu lembro de um caso também disso de APP. Então, chegando perto da APP, né? A gente foi próximo e o biólogo também começou a bater o olho, falando assim: olha, aqui na APP, quem não entende, né? Só de tá lá, tá a área verde, tá a APP tá ali. Ele falou assim, tá, mas aqui tem isso aqui é bambu, essa espécie é exótica, aqui não deveria estar essa espécie aqui e ali. Então, assim, obviamente, é melhor do que nada, foi o que ele falou, né? É melhor do que nada, mas ainda assim, se a gente fosse fazer um trabalho de recuperação dessa área, a gente teria que trabalhar essas espécies e, inclusive, é bacana, era uma área que a gente entrou dentro da propriedade de uma pessoa, né? E ele falou, e é bacana conversar com essa pessoa exatamente trazendo, olha, essa espécie, aquela espécie a gente consegue trabalhar aqui para que seja interessante também para o proprietário, né? E que a gente consiga trazer uma educação ambiental durante esse processo também. Então, esse caso, por exemplo, foi um caso de perícia também, mas ainda assim, o quanto isso se aplica de diversas formas, né? A gente pode aplicar esse conhecimento. Então, é muito Sem bacana dúvida. a importância de você saber também o local onde você está, né? E aí, qual é aquela região que você está? Brasil Bioma, né? Fala muito sobre biomas, né? Então, a região que você está e como que você pode manejar aquela área específica, né? Sim, não, isso aí assim, é uma das minhas grandes paixões. É uma dirigir e a outra é planta, né? Então aí unindo o útil ao agradável, dentro do nosso Portal e Flora, a gente tem uma série chamada Viajando com a Fitogeografia. Esse daí é um negócio que eu mais gosto, porque eu e minha esposa, a gente pega o carro, pega uma câmera,
pega um podão, né? E sai. Teve uma vez que a gente fez São Paulo, Parnaíba, Piauí, de carro, percorrendo. Eu peguei assim o mapa do IBGE, a gente imprimiu o mapa do IBGE, o IBGE é uma lupinha, e foi na estrada vendo o que o IBGE, né, que classifica a classificação técnica da vegetação brasileira, colocava e via-se lá no lugar, no norte de Minas, e batia. Né? E o Brasil ele é um negócio lindo, né? De dimensões continentais, e a vegetação é super complexa. Como que se dá a transição Cerrado e Mata Atlântica? Isso é outro caso legal da gente comentar, Fernanda. Quem está no interior de São Paulo e tal, tem um problema. Porque, assim, por exemplo, Bauru, Botucatu, Avaré, essa região central paulista. Né? Lá existe um contato Cerrado-Mata Atlântica. Às vezes, a propriedade do cara tá na mata, tá a reserva legal e tudo, você vai lá e faz um levantamento, é Mata Atlântica. Então, beleza, aí vale o quê? A lei da Mata Atlântica. Se ele tem déficit de área, de área verde, ele precisa compensar aonde? Na Mata Atlântica, certo? Hoje existem alguns mecanismos para você fazer compensação fora e tudo, né? Agora, você vai 2 quilômetros para frente, você chega lá na reserva legal de uma outra pessoa, você vai lá e faz o levantamento, é um cerrado, entende? É um cerrado. Tem Barbatima. Por que é um cerrado? Às vezes é um cerrado fechado que parece uma florestinha, mas você chega lá, tem pequi, tem barbatimão, as espécies. Barbatimão, tem faveiro, tem município cerrado. É um cerrado. É um cerrado. E o que você faz? Aí o cara se ferrou. Por quê? Ele tem que compensar em cerrado. Entende? Então, se ele tem déficit de área verde, ele precisa compensar no cerrado. Se ele for restaurar, ele tem que restaurar no cerrado. Entende? Então, isso cria um problema para ele. Sabe? E tem muita gente que tem esse problema de não saber reconhecer a vegetação. E é importantíssimo isso, porque para você fazer uma análise, conseguir fazer uma interpretação correta da legislação, fazer uma consultoria, uma perícia correta, para você não fazer um problema assim, tem uma área lá que, esse ali tem um pasto sujo, faz o plantio lá porque tem um pasto sujo. Aí você leva a paineira, leva o jequitibá, leva o monjoleiro e planta do lado dentro de um campo cerrado, que é uma fisionomia fantástica do cerrado, né? Você fala, o pasto sujo é uma ova, aquilo ali é um cerradinho que está lá, bonito, deixa o cerradinho. Como é que você pega a questão do diagnóstico, que problemaço? Às vezes você vai, já teve situações como essa, rodovias, né? Compensação de a rodovia, ela é uma obra linear, então ela passa pela Mata Atlântica, passa no cerrado, várias fitofisionomias, e às vezes a concessionária escolhe uma área dentro de um parque ou dentro de uma situação para fazer a compensação. E aí, se alguém não for lá fazer um diagnóstico decente para fazer a análise, fala, essa área precisa ser restaurada? Precisa, ok. Mas o que tem nessa área? Que espécies que regeneram? São espécies de Mata Atlântica ou são espécies de cerrado? Isso a gente precisa avaliar, entendeu? Então, aí a gente volta na restauração. Problemaços. E o Brasil tem várias áreas de tensão ecológica, que são essas áreas de transição, e se você não tomar cuidado, você vai fazer coisa errada. Vai fazer... Lá, a gente fez um trabalho no Piauí recentemente, lá no Delta do Parnaíba. No Delta do Parnaíba. Aí uns programas do EARIMA era Programa de Reposição Florestal. Como assim florestal se no Delta do Paraíba não tem nenhuma floresta natural? Entende? Então as pessoas acabam fazendo aqueles copy-cole problemático de você não tomar cuidado, né, de ler certinho, porque na consultoria, na perícia, claro, né, a gente não escreve todo o trabalho do zero. Não, é óbvio que não, a gente tem nossos modelos de estudo, de texto, mas você tem que pegar esse modelo. Agora eu comecei um trabalho, uma perícia lá em Janaúba, em Januária, norte de Minas. Januária, acho que é norte de Minas, esqueci, mas enfim, lá na Caatinga, na Mata Seca, eu vou pegar o meu trabalho que eu fiz aqui no interior de São Paulo, e se você levar lá para o interior, lá, poxa, toma todo cuidado, porque senão você vai estar fazendo coisa errada. Né? Muitas E vezes tem não muito se disso. aplica, né? Nossa, isso tem muito. Um monte de trabalho com uma qualidade muito baixa. Isso é uma das coisas que é muito preocupante, inclusive, né? Desse copia e cola, das pessoas com essa mania de que eu quero modelos prontos e aí copia e cola de outros trabalhos e não tem essa avaliação crítica, esse senso crítico do que você de fato está escrevendo ali. E a nossa responsabilidade como profissional, né? Em cima disso, saber também fazer essa análise. E você sabe que disso, e a importância disso, de você comentar disso, dessa área de transição, lembrei de um caso que eu tive uma vez uma oportunidade
de ter acesso a um trabalho de EIA-RIMA, de uma obra que seria intervenção em uma área litorânea, então ia passar tanto por uma área de Restinga como de Manguezal. E eu me lembro que dentro da apresentação da audiência pública, né, eles ficou meio claro, assim, nítido na audiência pública que eles não estavam dando importância, eles davam muita importância para a área de Manguezal, para eles era muito claro a importância do mangue, principalmente por conta do trabalho econômico direto daquela região, então associado muito aos caranguejos e tudo mais, então eles tinham essa visualização da importância do mangue, mas eles não tinham da Restinga, então era uma coisa assim, Restinga, o que tem na Restinga? Restinga não é nada, né? Essa área aí não é. É como você falou, essa área de pasto sem nada, era meio que assim, tipo, Restinga, o que tem na Restinga? E aí a importância do trabalho da profissional que fez esse estudo dentro do EIA-RIMA, que ela trouxe exatamente, primeiro, como ela entendeu também esse cenário, olha, como que ecologicamente uma coisa vai impactar na outra, uma vez que se mexer na Restinga pode ter essa intervenção, pode desbalancear aí um ciclo também, né? E que as coisas podem levar a uma cadeia, né, de impactos, e também associado ao trabalho com a fauna, né? Então, o quanto que, olha, essas espécies, elas atraem esse tipo de fauna, ou inclusive também desde os insetos, né? Que muitas vezes as pessoas falam, que inseto, não quero nem saber do inseto. Mas como que você mostra que tudo isso está interligado a ponto de realmente ter um impacto se aquela obra tiver aquela intervenção daquele jeito naquela região. Então, a importância desse conhecimento, e que se ela não tivesse trazido isso com base técnica e explicado esse contexto todo, teria passado sem nem ninguém saber. Então, quanto é importante, né, esse tipo de trabalho. Não tenha dúvida. Tanto que a Restinga fixadora de mangue é APP, de acordo com o Código Florestal. Então, essa interface com o mangue, a Restinga que está na interface do mangue é importante, e, o complexo das vegetações litorâneas é muito legal, tem uma gradação, uma zonação ambiental fantástica, né? De tanto as espécies que estão apenas, né? Então, você tem um conjunto de espécies de fauna e de flora restritas dessas áreas abertas, baixinhas, de ambiente salino, da restinga mesmo, sabe? Da vegetação de dunas, né? De praias e dunas que a gente fala, que são espécies que só ocorrem ali. Só que assim, a gente também tem uma outra questão que é legal falar para o seu público. Nós temos a impressão, nós temos a intuição de achar que floresta é uma fisionomia bacana e campo é uma fisionomia, entre aspas, ruim, é uma fisionomia fraca, né? Agora vai visitar os cerrados rupestres, os campos rupestres da cadeia do Espinhaço, Chapada Diamantina, Serra do Cipó e por aí vai. Aquilo ali é uma beleza cênica e existe um endemismo tão grande de espécies de ervas, de arbustos. Mas por que não tem árvore lá? Porque não tem solo. É literalmente isso, é rocha, são plantas que estão na rocha. Então, às vezes, assim, a gente tem essa cabeça de achar que o florestal, a parte de floresta é bonito, é pungente, e o campo é algo que você, permite, manda ver na soja aí, porque é campo, é o pasto sujo, né? Tem muita gente que acha que cerrado é um pasto sujo, né? O que é um problemaço, né? A savana de maior biodiversidade do mundo é o cerrado, é o segundo maior bioma brasileiro, da América do Sul, melhor dizendo, e o endemismo é altíssimo. A nível específico é altíssimo. Então, assim, é a falta de conhecimento que impede que você faça uma boa avaliação, uma boa interpretação e que você consiga, inclusive, né, elaborar políticas de conservação. A verdade é essa. Sim, e são lindos, né? Como agora apareceu aqui, são lindos, conheço a Chapada Diamantina. Muita gente associa o cerrado a uma vegetação também mais seca, e não necessariamente, né? Então, o quanto ali também é o berço das águas, né? A gente fala muito também sobre isso. E a importância de desconhecer, então, os biomas, né? E, aliás, se você puder comentar, pelo menos brevemente, sobre isso, a associação da fauna com a flora e o conhecimento dos biomas. Eu sei que dá para falar internamente, mas... Total. Portanto que, assim, a gente tem uma ideia de bioma, bioma cerrado. Beleza. Só que o professor Coutinho, que infelizmente falecido, professor da USP,
Ele teve um trabalho bem legal, que quem quiser, é só digitar no Google, conceito de bioma. Tá? Ele diz assim que, na verdade, isso que a gente acha que é um bioma, bioma do Cerrado, bioma da Mata Atlântica, na verdade existem vários biomas dentro desse bioma. Tá? Por quê? Porque nós temos a vegetação de áreas abertas, né, que está associada a uma fauna, né? Por exemplo, a ema, né? É uma ave do Cerrado. Ela não habita cerrados fechados, ela habita cerrados abertos, campos, campo limpo, campo sujo, campo cerrado, aí a ema tá. Num cerrado que está fechado, num cerrado, aquele cerrado denso, cerradão, a ema não ocorre, porque ela precisa de áreas abertas. Então, existe vários biomas. O que é o conceito de bioma? É esse. É uma região geográfica que possui uma assembleia. O que é assembleia? A comunidade de fauna e flora associada. E no Cerrado você tem várias dessas assembleias. As assembleias das áreas abertas, as assembleias das áreas fechadas florestais, as assembleias das áreas úmidas, percebe? Então, pensando na área geográfica, você tem áreas endêmicas. Você tem as espécies de cerrado endêmica do Nordeste, as espécies de cerrado endêmica do Sudeste, as espécies de cerrado endêmica do Centro-Oeste. Né? Você tem vários biomas. Né? São descritos 22 fitofisionomias para o cerrado. Né? A gente acha que o cerrado é uma coisa só, mas não. Tem o cerrado que não tem uma árvore, tem o cerrado que tem árvore. Você pega um pequi com 15 metros de altura. Né? Aqui em São Paulo tem o Parque Estadual Juqueri, né? Que é um parque que está na região metropolitana e é uma área de cerrado. Você fala, puxa, cerrado do lado da Cantareira, da Serra da Cantareira. Pois é, está na sombra da chuva e você tem lá o pequizinho baixinho, bonitinho e tal. Vai para o interior, a mesma espécie está lá com 15 metros de altura. Né? Essa plasticidade, a gente fala muito isso nos cursos, né? A plasticidade morfológica é outro ponto relevante na análise. Né? Tem muita gente, quando eu começo a falar de planta, fala, tem aqui, eu já vi um aplicativo que identifica a planta só tirando a foto. É uma cilada. Né? Isso é uma cilada. Foi os gringos que fizeram isso, porque eles estão acostumados a andar lá na Alemanha, aí anda centenas de quilômetros, já tem 5 espécies. Aqui, você olha para a rua, aqui já tem umas 20. É completamente diferente. Né? E a mesma espécie, ela varia. Se você coletar um raminho de uma árvore, um broto, e coletar o ramo aéreo, já tem diferença. Nossa, não é a mesma coisa. É a mesma espécie. Não, você está brincando. É o mesmo indivíduo. É o mesmo indivíduo. Pô, não é possível. Entendeu? Então, às vezes a gente quer, né, facilitar as coisas, mas não é fácil mesmo, né? Não, e fora que, assim, profissionalmente falando, você não pode usar esse tipo de aplicativo. Então, assim, uma coisa sou eu, por exemplo, gosto muito de fotografia, Rodrigo. E aí eu tiro foto das flores e etc. Não sei o quê. Eu até tenho esse aplicativo, bato, mas é uma coisa muito individual e é uma coisa assim, se não for aquela espécie, é mais uma curiosidade. Eu entro e vejo, e muitas vezes eu vejo que não é. Porque daí quando você começa a ler, você fala, não tem nada a ver isso daqui. Realmente tem um monte de distorção. E aí a gente cai de novo na questão, profissionalmente falando, não se pode nem cogitar a hipótese de se utilizar aplicativo para isso. Porque ainda mais um trabalho como perícia, por exemplo, mas não só com perícia, em todas as atividades. Então, por exemplo, nesses trabalhos de EIA-RIMA, então são consultorias, né? Voltados aí para licenciamento ou para recuperação e etc, etc. Então, assim, a gente não pode basear um trabalho profissional em um aplicativo. Não existe nem comparação, é uma coisa assim, pelo amor de Deus, nem se cogita essa hipótese, né? Nem se cogita, é totalmente longe, né? E até porque não funciona. Infelizmente, para a flora assim, não tem jeito, né? A gente tem um aplicativo nosso, que é a nossa chave de identificação, capaz de ser utilizada na versão web. A gente estava como um aplicativo, a gente tirou porque deu alguns problemas e tudo, mas a gente pode, a nossa chave para ser usada no meio digital, mas ela não faz milagre. Você vai identificando através de uma chave de identificação. Para quem nunca ouviu falar de chave de identificação, é a chave de abrir porta. É uma chave dicotômica, né? Você faz passo 1, folha assim ou folha assado? Ah, folha é assim, vai para o passo 2. Não, a folha é assado, vai para o passo 20. E aí você vai indo até chegar no passo final. É dessa maneira, com rigor técnico, né? Estudando a variação morfológica da planta e tudo mais. Agora, esses aplicativos é uma coisa muito assim. Se você quiser identificar uma rosa, beleza, usa aí. Um girassol, maravilha, vai funcionar. Agora, as espécies nativas é muita pretensão.
muita pretensão. É um Da mesma direcionamento, né? Aliás, você tem um. Eu não sei se é esse aí, até comenta se é ou não, se tem diferença, mas eu vi que no grupo, né, de desafio que você está propondo, e não sei se também no curso, você tem um livro. É um livro que você traz com as espécies. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Comenta um pouquinho pra gente. A gente tem um livro chamado Livro Definitivo sobre Taxonomia de Campo. Né? Esse é um livro bem legal, que a gente vendeu bastante. E a gente, nos nossos cursos presenciais, a gente oferece como na modalidade de uma apostila para utilizar, porque ele é o quê? É um referencial morfológico. O que a gente precisa observar na planta para identificar? E nosso foco é baseado em caracteres vegetativos. O que é isso, Fernanda? É assim, o que você pode olhar na planta para identificar sem esperar a planta florescer ou frutificar? Porque isso é um problema, né? Eu cheguei para o professor, tem um botânico muito famoso, né, que é o professor Vinícius Castro Souza, professor de Exalc, inclusive está um live lá no programa do Desafio. Ele é um dos melhores botânicos do Brasil, né? Tenho aqui livros com ele. Ele é professor titular da Exalc. E eu perguntei para ele, professor, a gente consegue identificar a planta através de caracteres vegetativos? Ele falou, Rodrigo, pode, dá sim. Mas dependendo do grupo, aumenta a insegurança. Né? Então, se você pegar um grupo de uma família da goiaba, por exemplo, família dos araçá, mirtácea, é uma família que tem muitas espécies no Brasil e muitas espécies são parecidas. Então, vegetativamente, é complicado. Você tem que ter muita experiência para reconhecer. E muitas vezes, até mesmo o botânico, o taxonomista do grupo, fala, não, olha, vou esperar essa planta florescer e você traz material para mim para eu ter certeza. Porque, às vezes, para alguns grupos. Agora, para muitos outros, você não precisa esperar uma planta florescer ou frutificar para você identificar. Os botânicos na academia sentem isso e eles não entendem muito bem essa questão que o técnico, o consultor ambiental, o perito, ele não pode esperar a planta florescer para coletar, para levar lá para o professor, porque senão a planta já vai ter sido cortada, muitas vezes. Você precisa obter essa informação agora, né? Coisa assim, eu vou fazer minha vistoria nessa semana, eu vou coletar essa semana, não vou voltar mais na área. Né? Então, ao longo de todos esses anos, a minha chave de identificação, que inclusive no grupo do desafio as pessoas vão poder baixar a versão atualizada dela, eu pego essa chave, faço o teste na chave para chegar na família, no grupo botânico, sabendo o grupo botânico, a família, o gênero da planta e tudo, aí eu vou procurar a identificação através de livro, através de internet, por aí vai. Né? Que é o tal do caminho das pedras que a gente fala da identificação. Muita gente que está aí me ouvindo pode chegar e falar, eu acho o livro Árvores Brasileiras uma coisa, viu? Porque ele não funciona, não me ajuda, eu não consigo e tal. Mas aí eu pergunto, pessoal, usa da forma que tem que usar? Ela pega um ramo, que é o que eu fazia no começo, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um Árvores Brasileiras. Eu me achei o máximo. Eu falei, agora ninguém me segura. Né? Vou pro meio do mato para identificar a planta. Só que aí você pega um ramo e fica procurando e procurando e o negócio não anda, entendeu? Então, fica um negócio meio caça às bruxas que a gente fala, sabe? Então, você precisa ter um material que faça você chegar facilmente até o grupo botânico, no caso, família. Aí você descobre qual é a família da planta, aí sim você vai para o manual fotográfico. Né? Então, no grupo do desafio, a gente oferece esse livro definitivo, que é a base morfológica, e a nossa chave de identificação para chegar na família, para chegar nos grupos. Entendeu? Maravilhoso. Não adianta nada você ter. Eu falo, né, sobre as ferramentas. Não adianta você ter uma ferramenta na mão se você não sabe usar. Então, não adianta você ter uma furadeira se você não sabe para que ela serve e como que você vai usar. Então, é a mesma coisa. Você precisa saber utilizar, né? E para isso, então, buscar se capacitar tecnicamente para isso também, para saber utilizar aquilo como uma ferramenta de trabalho de verdade, né? Então. Nossa, a gente tem manuais fotográficos lindíssimos, fantásticos, super práticos. E a gente consegue utilizar de uma maneira e ele ajuda muito, sabe? O trabalho que o Harry Lorenzi realiza, né, ao longo desse tempo todo na editora Plantarum, tudo, é uma obra-prima, assim. É um cara que viajou o Brasil inteiro fotografando plantas, mas fotos boas e criou manuais para permitir que a pessoa conheça, tenha uma ideia da flora brasileira. Mas para você usar esses manuais, você precisa saber utilizar esses manuais de uma forma eficiente. Você tem
Poxa, cada livro tem 300 espécies. Como você faz? Entende? Você vai procurar uma a uma? Não dá. Você precisa ir no grupo específico, você já precisa abrir esses manuais sabendo qual que é a família de plantas. E é isso que a gente bate muito na tecla nos cursos presenciais, no nosso curso online. E agora, nesse grupo do desafio, com uma ideia nova aí que eu tive de fazer uma imersão. Né? Eu acho que a gente faz, às vezes, na pós-graduação, a gente tem muita disciplina condensada, que é o quê? Aquela disciplina de campo, ecologia de campo, sabe? Você vai lá para um lugar com os professores, você passa 2, 3 semanas no campo, enfurnado lá, coletando dado, analisando e tudo, e o professor está do seu lado, ele almoça com você, janta com você, toma café da manhã com você, e é uma coisa assim, é 20 dias que você sai de lá e fala, meu, o que eu aprendi aqui vai por Contato um mais semestre. próximo, né? A possibilidade desse contato mais próximo, eu acho riquíssimo. A gente já fez também alguns formatos disso de grupo e é muito legal, porque a gente consegue acompanhar muito mais próximo, né? Exato, exato. Nossa, é um negócio aí, sim. Aí eu fiz a disciplina de taxonomia de campo, fiz a disciplina pós-graduação, né? Mas são disciplinas que são restritas para aluno de pós-graduação, uma ou outra vaga aberta para demais interessados. E assim, é claro que é muito caro isso. Imagina quanto custaria para alguém pagar uma imersão dessa em 15 dias na nossa base. Né? Nosso curso de um final de semana está próximo de R$ 1.000, né? Que é um valor, porque alimentação, hospedagem, honorário de técnico, é caro mesmo, né? Hoje está muito caro. E aí o online oferece uma condição bacana, né? Você fazer um grupo, um tópico de aula por dia, você assiste a aula, você vai na sua praça, observa e tal. Poxa, não é legal? E aí você posta no grupo, você tira a dúvida. Se você pega aí, você fala, poxa, meu, eu quero participar dessa imersão, eu vou aproveitar. É porque tem muita gente, né, Fernanda, que chega e fala, tem muita gente que paga academia só para ter aquela coisa. Eu pago a academia. Eu não vou na academia, mas eu pago a academia, né? Então, fala, porra, beleza, eu tô bem, então, tô atleta, né? Não. Nesses grupos de desafio, bacana disso é exatamente essa questão. Você fala, não, quero nesses próximos dias eu vou me dedicar. E aí você aprende muito mais. Você tira dúvida, você é desafiado. E eu acho que essa é a ideia que a gente está trazendo para a área da botânica aí mesmo. Um grupo de desafio, né? Que a pessoa ele vai começar no dia 21 de maio, inclusive as inscrições vão até amanhã, né? Não mais do que isso, tá? E é assim, a partir do dia 21 de maio, você começa a receber uma aula por dia. Mas tem muita gente que me perguntou, Fernanda, falou, eu preciso ter, porque tem muito disso, né? Eu não tenho tempo e tal. Essa é a grande desculpa do pessoal, né? Fala, meu, a aula tem 25 minutos e você não vai perder mais do que 15 minutos numa observação a cada por dia, né? 40 minutos no seu dia. Nos próximos 20 dias, você começou, você vai lá na frente e fala, caramba, olha o que eu adquiri. E aí você fica com o conteúdo durante 2 anos disponível, mas é aquele período que você usou para se capacitar, para se especializar, para tirar sua dúvida. Né? Então, é meio que um formato de uma disciplina condensada, pensada para o ambiente virtual, para, claro, a gente está numa situação, né, nessa coisa da quarentena aí, todo mundo com problemas graves, né? Quem é consultor, quem é, né, profissional liberal, então a gente tem que pensar numa forma que atenda, que promova a especialização dentro da realidade da galera. Acho que não. O pessoal perguntou qual é o link do grupo, do curso, coloca o link. A gente já colocou aqui no mapa também, na descrição, no link da bio. Então, dá para, assim que acabar, calma, fica aqui mais um pouquinho, mais uns minutinhos. Segura aí, daí depois clica lá, tá no link da bio, tá? E também nos stories, a gente vou colocar também de novo, arrasta para cima, para saber mais, então divulgando aí o seu trabalho, que foi uma das coisas, né, Rodrigo? Ontem, quando eu fiquei sabendo, nossa, já é para terça, calma que eu preciso avisar o pessoal. Eu preciso que as pessoas saibam, exatamente porque é o que a gente está falando agora, a importância desse conhecimento, né, para os profissionais da área ambiental. E o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas não sabem nem entender que esse conhecimento é válido para o profissional da área ambiental, como que isso se aplica. E aí, depois, como aplicar de fato, né? Então, eu vejo que é os dois momentos. Hoje, a gente conversou aqui, então, gente, sobre como que você pode trazer esse conhecimento para o mercado, né? A gente falou sobre a perícia, a gente falou sobre estudos de impacto, por exemplo, de licenciamento na consultoria, sobre também você apresentar como projetos
socioambientais, né? Utilizar esse conhecimento dessa forma. Uma outra forma legal que eu vejo também, Rodrigo, que quando você comentou sobre isso, da educação ambiental, até que você falou, eu conheço, né, um biólogo que ele implementou um projeto de educação ambiental em condomínios do litoral. Então, o que ele fez? Inclusive, no condomínio que a minha família tem casa, lá em Maresias, eu conheci o trabalho dele porque ele apresentou para lá, né? Ele desenvolveu esse trabalho junto do condomínio. Então, ele identificou todas as espécies do condomínio. Ele bateu na porta do condomínio, se ofereceu, trazendo o conhecimento de botânica dele. E aí, ele trouxe identificação em todas as árvores do condomínio e falando sobre a importância de cada espécie, plaquinhas com educação ambiental. As pessoas interagem ali, aquilo é muito legal. E vendo, ele colocou as placas de uma forma super interativa, super interessante. E ele criou uma trilha dentro do condomínio, porque tem uma área verde que é possível, dentro da legislação, utilizar dentro do condomínio. E ele criou essa trilha e foi identificando as espécies. E ele fala com esse amor, que eu acho maravilhoso, exatamente isso, essa paixão dos profissionais, né? Que dá para ver nitidamente, deu para ver, né, gente? Essa paixão aí no olho do Rodrigo. Essa paixão, né, que você tem. E ele trouxe exatamente isso, assim, ele falava assim, essa espécie, olha essa espécie, e a gente ficava, uau, porque a pessoa gosta tanto, você vê que a pessoa gosta tanto, né? E aí, obviamente, com esse amor todo, ele conseguiu criar essa trilha e faz esse trabalho de educação ambiental lindíssimo lá, falando sobre, olha, eu lembro do dia que eu fui a primeira vez nessa trilha, falando pro meu sobrinho, tá vendo essa espécie pequenininha aqui? Lá na frente, é a fulana de tal. Lá na frente a gente vai ver a mamãe dela. Aí a gente andou e falou assim, olha, lembra daquela lá atrás? Essa daqui, o meu sobrinho ficou, uau! Ele, não, agora vamos encostar na árvore. Uau, é uma árvore linda. E então, é uma outra possibilidade de trabalho também dessa aplicação desse conhecimento. Então, profissionais da área ambiental trazerem esses conhecimentos. Tanto os biólogos, os agrônomos, os engenheiros florestais que trabalham diretamente com a flora, né? Como também outros profissionais que trabalham associados a esses profissionais. Então, como eu comentei, eu não sou especialista nesse assunto, mas tenho sempre próximo de mim profissionais que sabem desse assunto e a gente precisa ir trocando. Então, eu preciso, obviamente, ter uma base, mesmo quem não vai ser especialista nesse assunto, ter uma base para saber do que se trata aquilo, e aí sim trabalhar em conjunto, porque a nossa área é extremamente relacionada, né? A gente precisa de múltiplos profissionais, né, trabalhando em conjunto. E então as possibilidades de atuação no mercado, e aí uma vez que você sabe que existe a ferramenta, agora como fazer para utilizar essa ferramenta? Aí tem os cursos que o Rodrigo oferece e que, inclusive, o grupo de desafio está com inscrições até terça, né, agora. É amanhã, exatamente, até amanhã, meia-noite. Por quê? Porque ele vai começar ainda agora no mês de maio. Então, qual que é a ideia? A gente monta o grupo, né? A gente faz esse grupo aí a gente libera, vai ser no Telegram. O pessoal perguntou sobre a questão do grupo e tudo. No Telegram, a gente vai ter um grupo no Telegram, porque o Telegram facilita bastante essa questão da interação, postar um videozinho meu de chamada, um áudiozinho, a imagem, tudo, né? E ele permite, né, um número maior de pessoas e eu acho que ele é melhor, né? E aí, assim, cada dia um tópico, um conteúdo, ao final do tópico, uma ideia, faz essa atividade, né? Vai fazer cada dia um desafiozinho para você, né, pegar aquilo que você aprendeu e tudo e fazer o teste. E o grupo do desafio é a forma como a pessoa posta a atividade. E aí os outros vão poder olhar, vai ter interagir, vai ter, né, toda essa interação durante os 21 dias. Passou o desafio, esse grupo virou um network, vira um grupo aí com centenas de profissionais que trabalham na área. Inclusive, por exemplo, muitos alunos dos meus cursos presenciais hoje são meus parceiros de trabalho. Tá? A Geonoma, ela está hoje, por exemplo, oferecendo serviço em todo o Brasil. A gente tem hoje um trabalho rolando, começando em Torres, Rio Grande do Sul, tem um lá no Pará, em Marabá, terminamos um em Parnaíba, recentemente fizemos um lá no Rio Grande do Norte, e quem fez os trabalhos, os serviços de campo, foram alunos do curso, né? Então, gente que passou, se especializou, a gente vê quando a pessoa tem essa possibilidade, essa proatividade de buscar o conhecimento, buscar a especialização, pessoas
diferenciadas, eu vejo isso. Né? Ô, Rodrigo, hoje, né? Rodrigo, desculpa te Oi. cortar, mas o Instagram vai derrubar a gente. Eu vou propor, se você puder Tá. ficar só mais alguns minutinhos com a gente responde dúvidas e faz encerramento, pode ser? A gente vai fechar, então a gente volta de novo. Gente, volta. Um minutinho, a gente já tá de volta. Voltando, vamos voltar aqui, que o Instagram derrubou a gente. Dá uns minutinhos aí pro pessoal voltar. E estamos num bate-papo com o professor Rodrigo Polizeu, que tá muito bacana sobre a questão da taxonomia, da identificação das plantas aplicada ao mercado de trabalho, né? Então, ambiental, como que a gente tem possibilidade de atuação no mercado de trabalho ambiental. Quem já estava aqui, manda um eu, estava aqui, estava acompanhando. E deixa eu chamar aqui o Rodrigo para a gente fechar aqui nosso bate-papo. Voltamos. De volta! Estamos de volta. A gente fala muito. Essa coisa do Instagram derrubar em 1 hora, olha, para mim é sempre um desafio, porque eu sempre falo, não vai ser nem 1 hora, mas eu entro, eu começo a me empolgar, quando eu vejo já foi. Maravilha. Quando a gente gosta do que a gente está falando e tá bastante. Nós somos efusivos e nós somos prolixos às vezes também. Maravilhoso, Rodrigo. Obrigada, inclusive, por dispor aí do seu tempo para conversar com a gente. E está sendo riquíssimo. Gente, vocês que estavam acompanhando, mandem aqui, né? Vocês curtiram? Como que foi a live para vocês? O que vocês tiraram de aprendizado? Compartilha com quem você acha que vai curtir também. Eu gosto sempre de falar, né? De 0 a 10, como que está sendo a live para você. É sempre bacana para a gente esse retorno de vocês, essas mensagens de vocês. E, Rodrigo, para a gente voltar, então, algumas perguntinhas para a gente fazer essa roda de fechamento, né? Com algumas perguntas que o pessoal mandou. Aliás, gente, se vocês tiverem perguntas também, aproveitem agora para mandar as perguntas. Algumas eu consegui puxar enquanto a gente ainda estava na live. Mas eu vi que tinham muitas mensagens, algumas pode ser que tenham se perdido, gente. Se, de repente, a sua dúvida não foi respondida e você mandou na live passada, manda de novo, porque isso some, né, pra gente aqui o histórico de mensagens, como a gente abriu outro pedaço, né, de live. Então, manda de novo se, de repente, a sua dúvida não foi respondida. Mas, Rodrigo, achei legal aqui um comentário, porque a gente estava falando, então, sobre a aplicação desse conhecimento no mercado de trabalho ambiental. E a gente falou muito também sobre a questão do manejo, né? E como fazer isso também aplicado ao reflorestamento e tudo mais. E aí a Emily perguntou se vocês podem falar um pouquinho mais, explicar mais detalhadamente do que se trata e como seria esse manejo que vocês estão falando sobre, né? Manejo do quê? Você pode comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Sim, claro. Não, o manejo ele tem diferentes. Esse nome ele é um nome muito amplo, né? Dentro da nossa expertise de trabalho, existe tanto, por exemplo, o pessoal da engenharia florestal. O que é manejo? Manejo florestal, para eles, é o quê? É você fazer um inventário florestal, saber quantas espécies de árvores existem numa área, quantos indivíduos, qual é o porte de cada indivíduo, de cada espécie, e propor um cronograma de retirada de madeira, no qual você consegue respeitar o ciclo natural de renovação. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a retirada das espécies de indivíduos de grande porte, que estão num bom estado fitossanitário, mas, assim, você não vai sair cortando tudo. Você tem que cortar alguns indivíduos de uma forma manejada para que você consiga, naquela área, retirar madeira continuamente. Isso é um ponto. Manejo, por exemplo, do palmito jussara, que é algo que a gente defende muito. É uma espécie ameaçada? Sim. Devemos proibir completamente a sua exploração? Não. É um valor, é um recurso florestal, não madeireiro, né? Que a gente fala recursos florestais não madeireiros. O palmito jussara é um desses. Você não tira a madeira do palmito, mas você tira subprodutos. O fruto, para fazer a polpa, o palmito propriamente dito, né? Então,
você pode. E por que que ele está ameaçado? Porque o palmito açaí, que a gente usa e tal, por que que ele não está ameaçado e o palmito jussara está ameaçado? Porque o açaí, ele rebrota, tá? E o palmito jussara não rebrota. Então, você cortou uma vez, ele não vai rebrotar. Então, esse é um ponto relevante, né? Agora, você vai fazer o manejo. Como que é? Você faz um estudo da estrutura da população, avalia quantos indivíduos de grande porte adulto tem, quantos indivíduos estão regenerando, e aí você faz um balanço. Olha, de acordo com essa estrutura da população, eu posso retirar por ano tantos indivíduos de palmito, porque eu não vou afetar, eu não vou impedir que essa população se torne inviável. O que acontece com os palmiteiros sem treinamento? Eles acabam tirando tudo. Então você vai lá na nossa base, lá naquela mata boa que a gente foi, você só vê palmitos baixinhos. Não tem matrizes. Porque as matrizes foram retiradas. Isso é um problema, isso é um manejo mal feito. Né? Com o tempo, essa estrutura da população vai se tornar muito afetada. Né? Então, isso é manejo. Manejo arbóreo. Né? Você vê, são diferentes facetas, né? Depende do que você está trabalhando. Na área urbana, o manejo arbóreo é você fazer a avaliação e retirar árvores que estão com estado fitossanitário ruim. Né? Em São Paulo, a gente tem, na época da chuva, centenas e centenas de árvores que caem porque elas estão péssimas, em péssimo estado. Né? A espécie foi mal, digamos assim, escolhida, a escolha da espécie foi inadequada e ela cresceu. Aí veio lá a manutenção da prefeitura, concretou tudo, deixou sem espaço para ela respirar ali, e a madeira foi enfraquecendo e caiu. Manejo arbóreo está relacionado a isso. Então, essas são as formas mais assim triviais que a gente entende, né, para fazer uma avaliação, esse termo manejo. Manejo, então, ele tem várias facetas. Não sei se eu respondi a dúvida. Eu acho, vem desde sim, acho que sim. Vem desde o diagnóstico, né, do cenário daquela área, do que você está tratando. Então, de que área que a gente está falando? É sobre o que a gente está falando? É sobre extração? É para quê? É intervenção? Não é extração, é intervenção porque eu vou fazer uma obra e vai passar pela área X. E desde então, o diagnóstico dessa área, entendimento do que vai ser, qual é o cenário proposto para dentro dessa área, como, por exemplo, desde a escolha, então, das espécies, e aí a escolha das espécies, né? Desde as espécies, então, para arborização urbana, como você trouxe, mas também escolhas das espécies para replantio, para áreas de reflorestamento. Então, como a gente falou, por exemplo, da APP, né? Para quem não sabe, gente, a gente foi falando APP e citando os casos. APP, área de preservação permanente. Então, a gente tem algumas áreas protegidas por lei, e aí existem várias condições, de uma forma bem ampla, agora falando, né? Várias condições específicas para cada tipo de área. Então, a APP, que é a área de preservação permanente, o que é permitido para cada tipo de área, então, de intervenção nesse tipo de área, quais espécies tem ali, quais espécies você vai escolher para trazer para cá, para aquela área, para o que você está falando. Então, esse entendimento do manejo, eu vejo muito o manejo como a gestão, né? Então, a gente fala sobre isso, a gestão das informações, das questões ambientais. Eu vejo muito o manejo como um paralelo da gestão, só que para a flora, né? Então, para como que a gente faz esse manejo florestal, né? Também. Mas não é necessariamente só florestal, né? Como você colocou, então, são os indivíduos arbóreos de arborização urbana, não é não sei, até me corrija, por favor. Isso não encaixa como um manejo florestal, né, Rodrigo? O manejo florestal é do ambiente florestal. É manejo arbóreo. Uhum. Manejo arbóreo. Ele entra como manejo arbóreo, né? Mas muito Isso. como a gestão desse conhecimento de flora, né? E aí como que os profissionais precisam saber trabalhar sobre isso, né? E aí uma pergunta que o Edson até reproduziu aqui, ele tinha mandado, você ou alguém da sua equipe, Rodrigo, já teve problemas com animais peçonhentos, cobras, escorpiões, aranhas, vespas ou onças em trabalho de campo? Olha, já teve, sim, já vimos cobra, já. Graças a Deus nunca tivemos problema de picada de cobra. Vespa já, assim, mas assim, não foi aquele ninho, aquele enxame e tal. Coisas pontuais que não nos causaram muitas consequências. A gente sempre anda
no campo, né? A gente vai sempre com manga comprida, repelente, um óculos, um chapéu, para tentar evitar ou diminuir a consequência do negócio. Agora, a gente sempre tenta andar ligado, né? Sempre tem que tentar ligar. Por mais que a gente olhe andando para cima, né, vendo as árvores, isso é um problema, porque às vezes você não está vendo o que está acontecendo no chão, né? Mas o problema é o seguinte também, a gente brinca que os zoólogos não gostam de andar com o botânico, né? Porque o botânico, ele grita no meio da mata, né? Ele fala, olha, aquela árvore, a Jequitibá chama! Aí espanta tudo quanto é... Aí eles falam, vai espantar aqui. O pessoal Exato. de aves, então, né? Pelo amor de Deus, para de gritar, Ó, senão a gente não acha nunca. exatamente, exatamente. Mas assim, em relação a esses peçonhentos e não peçonhentos, graças a Deus a gente não teve problemas sérios, mas por causa disso. Acho que a vestimenta ajuda bastante a gente também evitar e tudo, porque andar com uma manga curta no mato é um problemaço. É algo completamente básico, assim, uma manga longa, bem fechada, uma calça jeans, porque você andar com uma curta, você tá se embrenhando, você não tem jeito, você tem que se proteger. Sim. Bela. E há figueiras com raízes de 3 a 5 metros de altura. Isso corresponde ao tempo de vida delas? Desculpa, cortou um pouco o meu sinal. Repete para mim, por favor, Moro, Fernanda. ele perguntou o seguinte: moro em um parque estadual em Ilhabela. Há figueiras Hum, com raízes de 3 a 5 metros de altura. Isso corresponde ao tempo de vida delas? eu acho que não. No caso, uma relação muito mais direta da idade das árvores está relacionada à parte da anatômica, os anéis de crescimento. Isso tem relação, mas acho que das raízes eu nunca vi nada relacionando a essas alturas de raízes e tudo com a idade da planta. Não desconheço. Aliás, isso é muito legal, né? Dos anéis, quando você vê. Uma vez eu vi isso também em um caso. Eu também não sabia. E aí eu, de curiosa, aqui metendo do meu bedelho. Mas um caso de consultoria que teve uma intervenção, a gente estava numa área e teve uma intervenção e dava para ver o topo por favor, me corrija em termos Uhum. técnicos, mas o topo da árvore, né? E aí dava para ver certinho os anéis, e aí o biólogo que estava com a gente falou assim: olha, esse indivíduo tinha X anos e ele foi. Então, essa intervenção, como que a gente faz, né? Como a gente falou sobre a valoração, que é muito relativo, né? Como que a gente. Quanto vale aquela espécie, né? Então, mas há quanto tempo ela estava ali, né? Qual era o tempo de vida daquela espécie que ela estava ali? Então, também conseguir avaliar isso, né? Com essa intervenção, isso faz bastante diferença, né? Sim, isso tem relação. Isso aí tem, principalmente em áreas sazonais, em áreas em que as estações do ano são mais marcadas. Aí os anéis de crescimento ficam mais claros ainda. Teve um outro também legal, que eram os anéis de crescimento das palmeiras, se eu não me engano, que você vê externamente também, né? Ah, Os peixes, né? crescimentos, os feixezinhos, né? De crescimento. E, Sim. e só de bater o olho também, a pessoa que sabe sobre aquela espécie, né? Aí entender sobre, olha, essa espécie normalmente tem tanto, demora tanto tempo para cada anel desse se formar e tudo mais, né? Sim, com certeza. Teve uma pessoa que perguntou sobre por que que as flores são mais. Precisa olhar a flor para identificar a planta e tudo. Quando possível, por que que é mais, digamos assim, prático e tudo? Identificar a planta através de caracteres vegetativos é possível, sim, porque muitas vezes a gente não consegue coletar uma planta com um ramo com flor. Só que, por que que flor é legal e por que que os botânicos utilizam as flores para descrever e tudo mais? Porque são caracteres mais conservados, né? Enquanto que num ramo o tamanho de folha, a pilosidade, a coloração pode variar por questões relacionadas à ecologia do local, né? Áreas, um topo de morro, uma mesma espécie, vai ter uma folhinha menor do que a mesma espécie no fundo de vale. Por quê? Porque no topo de morro tem mais vento, tem menos água, então tem menos superfície de folha. Normal. Então, isso não é uma característica tão, digamos assim, a gente tem que tomar cuidado. Agora, as flores são caracteres que são preservados na espécie. Se ela tem 5 pétalas, ela vai ter 5 pétalas em qualquer ambiente.
se ela tiver dobro de número de estames, que é a parte masculina vai ser assim, da mesma forma desde sempre, e por aí vai. Então, acho que os caracteres são mais conservados. Tá? Inclusive, hoje, os sistemas de classificação de plantas não são mais morfológicos, são filogenéticos. Você pega genes, porque o que é mais conservado ainda nos seres vivos são os genes. Você pega genes específicos das plantas, do DNA mitocondrial, analisa isso, compara, e olha só que maluquice. E aí você faz um sistema baseado no qual as semelhanças genéticas interagem e incluem grupos. Tá certo? Olha Isso mudou, né? A família da embaúba, ela não existe mais. Agora as embaúbas estão na família da urtiga. Fala, porra, mas urtiga e embaúba não tem nada a ver. Não, mas se você pegar o DNA da embaúba e o da urtiga, é muito parecido. Então, morfologicamente não é tanto. Né? que legal isso que você está trazendo, até com um gancho já de uma objeção, vamos dizer assim, que foi colocada na passada, que a Iromani mandou que para você saber dessas coisas, sobre identificação e tudo mais, você tem que plantar árvores desde a sua germinação. Sim, claro, com certeza. Você conhecer o grupo. Eu acho que tem muito também essa coisa da tentativa e erro, principalmente para quem gosta de produzir muda. Eu acho que, assim, para você é importantíssima a observação, né? E é uma coisa que a gente dia a dia está aprendendo, porque a gente está observando, né? Tem muita pretensão achar que um botânico conhece as espécies de toda a Mata Atlântica. Imagina, isso aí é uma coisa. Ainda hoje estão está se descrevendo espécies novas, né? Principalmente em locais mais afastados, mas estão, e nem na Mata Atlântica ainda tem espécie nova sendo descrita. Então eu acho que é um conhecimento que vai sendo, né? Eu acho que cada um vai adquirindo conhecimento com o tempo. E é exatamente isso, é você observar da germinação até a planta adulta. A verdade é exatamente essa. Mas que é legal a gente comentar que, assim, obviamente é muito legal você vivenciar isso, né? E você ter como prática sua também ter esse dia a dia desde o plantar e etc. Mas que você pode sim aprender sobre, mesmo sem esperar, senão todo mundo tem que descobrir por si próprio você só aprende se você plantar e tudo mais. Não, a gente tem que também saber aprender com quem já estudou, né? Então, pegar os bancos de dados também e buscar na ciência, obviamente você vivenciar isso é muito importante, né? É o prático, mas também buscar na ciência e também buscar o que a gente já tem de conhecimento já até aqui, né? E a partir daqui também você fazer parte, uma vez que você queira entrar para esse grupo de pesquisadores, etc., fazer parte também disso, vivenciando para as novas espécies e tudo mais, né? Mas a importância de você também olhar para trás, né? E também aprender com quem sabe, né? E o Rodrigo está aí com todo esse trabalho que ele traz também dos cursos e capacitação nesse sentido. Sem dúvida. Mas assim, eu valorizo muito, por exemplo, o conhecimento de um mateiro, né, de um cara que vive na roça. Eu acho que o conhecimento do cara é vastíssimo, porque é um conhecimento que vem de geração. Esse é o conhecimento do cara que germinou, plantou e tudo mais. Agora, veja, a gente também tem que tomar cuidado. Por exemplo, se a gente vai desenvolver um texto técnico, ele não pode chegar e falar, isso aqui tem capororoca. Tá bom, mas o que é a capororoca? Ela é uma espécie Myrsinium belata, da família tal. Então, acho que você tem que avançar no rigor técnico. Eu acho que isso aí é uma coisa prática, né? E outra coisa também, você precisa aprender, porque às vezes o mateiro, você vai para campo com ele conhece as plantas, mas pela visão, a visão que que o bisavô passou para ele. Então ele não consegue passar isso. Eu tenho muito isso, porque lá na nossa base tem um colega próximo lá, que é um mateiro. Há muito tempo, até pouco tempo atrás, ele fazia carvão, cortava árvores para fazer carvão. Mas se você for olhar o conhecimento dele, ele conhece tudo, né? Mas ele não consegue explicar. Ele fala, isso daqui é assim para disso, né? Você vê o risquinho, mas você olha o risquinho e fala, mas como que eu vou chamar 20 pessoas? Como eu vou formar um grupo de desafio com centenas de pessoas para falar do risquinho e tal? Então aí você tem que, né? Você tem que ter uma linguagem. E acho que essa linguagem é importante para você, técnico, conversar com o órgão ambiental e conversar com o seu cliente, né? O consultor ambiental, o perito, ele vive também uma série de pressões. Tá?
Consultor ambiental, ele é pago pelo cliente para produzir um trabalho que ele pode chegar para o cliente e falar, olha, meu amigo, você não vai poder cortar tudo que você quer. Fala, como assim? Eu estou te pagando e você vai estar querendo dizer que você não vai poder cortar tudo? Não, porque tem essa lei, eu estou fazendo a interface entre o órgão ambiental e você. Então, você, olha, não está batendo. Ah, mas eu queria cortar. Aí tem aquela coisa. Meu, então você vai com alguém mal intencionado que consegue, digamos assim, responder a essa pressão do empreendedor. Tem muita gente dessa forma, mas aí você põe a sua RT, aí, enfim. Tá caindo aqui o meu negócio. Vamos lá. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, porque o consultor, ele sofre pressão. E ele tem que estar bem ciente do que está falando. Tem que estar bem ciente com as suas conclusões do seu trabalho e tudo. Por isso é importante você conhecer. Acho que isso aí é fundamental. Com certeza, é a tradução técnica também, né? Então, os mateiros, como você falou, a gente aprende muito com todo mundo que no dia a dia, né? Sempre as pessoas têm muito a gente tem que estar sempre aberto a ouvir qualquer um, porque muitas vezes é dali de quem está vivendo aquela área, aquele ambiente, que você vai descobrir informações importantíssimas para o seu trabalho técnico. Mas o profissional da área, ele tem a função de traduzir essas informações de uma forma técnica. Então, a importância também de você saber trazer essas informações em uma linguagem na contextualização daquele trabalho, né? Então, o quanto isso é importante para aquilo. E aí a gente entra numa outra questão, que é a questão das espécies, né, Rodrigo? É até legal. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você agora, a minha pergunta, né? Sempre vem aquela coisa de... Vocês falam, às vezes, numa linguagem... Vocês, quando eu digo, são os botânicos, né? O pessoal que vivencia aí a flora a fundo. Em uma linguagem... essa espécie é a Triplakenstoff, não sei o quê. Então, é uma linguagem, assim, que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa sabe? E aí eu imagino o quanto surge também de dúvidas no sentido de eu preciso decorar todos esses nomes. Como fazer isso? Principalmente para quem está começando, né? Eu vi uma mensagem de dicas para quem está começando aí na área de biologia, da botânica e tudo mais. Eu preciso decorar todos os nomes, como que funciona? Não, não. Olha, isso é prática. Você não redecora esses nomes de uma hora para outra. Então, é prática. E hoje a gente tem base de dados para a gente consultar se tiver dúvida. Né? A gente tem a informatização da biodiversidade da flora brasileira num site. Você digitar no Google lista de espécies, vai ter um site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, do projeto Reflora, que você consegue consultar os termos. Claro que você, com o tempo, tem que ir memorizando, sim, mas assim, é um negócio que muita gente se assusta, mas qualquer área técnica, qualquer carreira, tem o seu vocabulário específico, alguns mais, outros menos. Mas imagina o economista, né? O economista vai falar de LCI, de ações, debêntures, um monte de coisa que o leigo vai falar, meu, o que é isso? Tesouro Selic, tesouro não sei das quantas, são termos técnicos. Então, e aí quem está na área chega e fala, poxa, isso aí o cara é maluco. Mas aí você começa a trabalhar, você começa a entender, e por aí vai, aí tá a importância de você conseguir. Porque na minha época não existia. Como que eu tive a sorte de ter um orientador que me ensinou. E sentava comigo e falava, Rodrigo, ó, vem aqui. Ele me ensinou muita coisa. 70% do que eu sei devo a ele. Estou tão grato a ele que ele foi no meu casamento. Foi quase meu padrinho, porque eu sou muito grato a ele. Ele me ensinou muita coisa. Né? Agora, muitos não teve essa coisa na época que não tinha essa base de dados que a gente tem hoje. Então, eu acho que é o que eu falo pro pessoal dos cursos, né? Eu acho que vocês têm tudo picado. A verdade é essa, picou bonitinho, ó, assiste isso, tal, blá. Você vai ter e você vai desenvolver, com certeza. Agora, claro, é uma coisa que depende muito de você ir praticando, né? Aí teve uma pessoa que falou, dicas de como começar e tudo mais. Eu vou deixar uma sugestão para a pessoa que quer saber sobre dicas e tudo mais. Ir lá no meu canal do YouTube, eu fiz recentemente um encontro ambiental com o João Cramp, que é um amigo meu, consultor ambiental, e ele é empresário, tem uma empresa de consultoria. Aí eu perguntei para ele assim, Fernanda, João, você tem 30 segundos para me dizer o que um profissional que quer trabalhar na sua empresa precisa ter para trabalhar na sua empresa. Então esse vídeo é muito legal. E ele vai falar de não só coisas assim do tipo, preciso saber os nomes científicos. Não. Proatividade, interesse, foco, determinação. Entende? Tudo isso.
E um recém-formado, ele precisa ter isso e mais um pouco, né? E mais um pouco. E ele, eu acho que é legal vocês irem depois lá, que vocês vão ver. Mas ele não conseguiu falar em 30 segundos, foi em dois. Mas em 2 minutos ele chegou e falou, ele traçou o cenário do profissional que ele espera receber quando ele senta para uma entrevista. Fantástico, acho que isso é legal para as pessoas irem, né, lá. Isso é riquíssimo, né? Na verdade, é uma das coisas que a gente bate muito aqui no MAP, né? A gente fala de desenvolvimento de carreira e muito também de entrar no mercado. Então, entender que não é só o conhecimento técnico, é o conhecimento técnico mais o desenvolvimento de uma série de outras habilidades, comportamentais, inclusive, que você precisa associar para você se colocar como um profissional ideal. Mas com isso também traz muito a capacitação. Então, como que você vai buscar essa capacitação? Normalmente, as pessoas buscam capacitação só na área técnica. A área técnica também é importante. Então, você também precisa da capacitação técnica. Por exemplo, você quer trabalhar com flora, então você precisa dos cursos que trazem esse direcionamento. É o passo a passo mastigado, né? Então, o que o Rodrigo traz, em vez de você ficar rodando 1000 anos, estudando nos vários livros, ele já traz um direcionamento. Olha, estuda aqui, estuda ali, vem por aqui, olha isso. Esse é o passo que você precisa para usar a ferramenta que a gente falou. E, além disso, você precisa desenvolver esses outros comportamentos e outras séries de habilidades que a gente traz aqui, que normalmente as pessoas falam, nossa, mas por que vocês falam de outras coisas que não atreladas ao conhecimento técnico? Porque essas outras coisas também são importantes. Não é só você juntar uma série de cursos no seu currículo. Você tem que saber se apresentar, você tem que saber comunicar isso para a empresa, você tem que saber trabalhar sua postura profissional, seu posicionamento profissional e uma série de coisas, né? E aí, são as dicas aí de você se colocar mesmo, não ter medo de arriscar. Hoje em dia a gente tem tanto conteúdo disponível nas redes também, né? Aí, acessível para vocês saberem mais, inclusive nas duas redes, tanto da Bioma Brasil, como aqui no MAP, como também até vi aqui o Lanza mandou. Segura que caiu o celular. O Lanza da Nova End, né, que fala sobre consultoria, para quem quer esse gancho da consultoria. Então, tantos outros conhecimentos que estão aí disponíveis e que antigamente, que nem existia internet, a gente estudava, olha a gente denunciando a idade, né? A gente estudava com as enciclopédias, né? Aqueles livros, eu tinha um monte, assim, né? Na época do colégio, né? Não existia internet. Olha como a gente tem hoje o conhecimento disponível, também acessível aí, né? Então, é uma baita oportunidade para quem quer começar e também para quem já está no mercado e quer se desenvolver e quer buscar essas informações, né? Como, por exemplo, a perícia. Então, a perícia, muitas vezes, é o profissional que já está há anos aí no mercado também, né? E que é uma nova fonte de renda, uma nova oportunidade de trabalho, mas que saiba, apesar de você ser de outras áreas, sei lá, eu sou de recursos hídricos, legal, mas você precisa entender uma base aí dessa questão da flora também, mas saber principalmente encontrar o profissional certo que faça isso. Então, a composição das equipes, e aí entram os profissionais que querem trabalhar especificamente com flora, apresentando trabalho para quem é dessas áreas complementares, né? Então, a gente vai trabalhar juntos em um caso de identificação, de diagnóstico das áreas, de saber identificar o que aconteceu ali naquele cenário. Então, tudo isso é extremamente importante, né? Aí, as possibilidades em termos de mercado de trabalho, né? Exatamente, exatamente. Muitas vezes a pessoa trabalha como coordenação de estudos. Então, ela não precisa ser aquela pesquisadora, ela não precisa ser aquela especialista, mas ela precisa saber o material que ela vai receber, poder conversar, poder exigir um trabalho de qualidade. Isso é fundamental, isso é fundamental. E hoje a gente tem essas possibilidades. Você falou tudo. Eu acho que você conseguir atuar na área ambiental não requer só saber nome científico. Você precisa ter um amplo leque. E hoje o mercado exige profissionais que sejam dinâmicos. A verdade é essa. Então, acho que isso é fundamental. Rodrigo, uma última pergunta aí para a gente caminhar aí para o encerramento. O Roberto mandou, poderia falar sobre algumas características da sucessão florestal de Mata Atlântica e Cerrado? Diferenças em altura média, tempo de atingir a floresta formada, enfim. Nossa, ele fez uma pergunta que é o curso. Sempre surge, né? Porque o que acontece? A resolução para classificar estágio excepcional, Fernanda, ela passa muito essa questão da altura. E é assim, o estágio inicial é de 1,5 m a 8 metros de altura das árvores.
Aí o estágio médio é de 9 metros a 15 metros. O estágio avançado é de mais de 15 metros. Mas o que eu posso falar para o meu amigo Roberto é: você lê o artigo primeiro, lê o artigo segundo e vai para o artigo terceiro. No artigo terceiro, o pessoal que escreveu a lei falou assim: olha, eu falei tudo que eu falei até agora, meu, depende, viu? Depende de onde você estiver, depende do histórico de uso, depende de qual é o solo, depende da topografia, depende da declividade. Você fala, puxa, então o que eu fiz ali? O que é? Olha, caso a caso. Às vezes você vai pegar uma mata que tem 70% dos indivíduos são embaúbas. E tem o Manacá e tudo, tem 11 metros de altura. Só Manacá, que é espécie pioneira, embaúba, está passando do estágio. E é tudo na mesma porte, mesmo porte, sabe? É um que a gente fala de paliteiro, né? Que o paliteiro é árvore do mesmo tamanho, né? Tá, tudo nasceu no mesmo ponto. Às vezes, por mais que está mais do que 9 metros de altura, ainda é o estágio inicial, se for o caso, entende? Depende das espécies, entende? Então, essa é uma pergunta que, infelizmente, eu não tenho uma resposta pronta para ela. Né? Você precisa olhar, é caso a caso. Você olha os parâmetros que estão na legislação, faz uma análise de quais são as espécies principais que estão no dossel, avalia o subbosque, e aí você vai tomar sua decisão. É dificílimo, é dificílimo. Eu não uso o porte para ser a tomada de decisão final. Ela é um dos parâmetros, mas, claro, eu, por conta da minha experiência em identificação botânica, eu olho as espécies. Né? Então, às vezes, você vai pegar uma área de solo raso, olha só, isso é também um exemplo que vai deixar muito claro essa minha fala. Você vai no topo da Serra do Mar, né? São Bernardo do Campo, ali na crista da Serra do Mar, né? Num topinho de morro, 900 metros de altitude, 800 metros de altitude, solo super raso. Você espera ter uma floresta ali de mais de 20 metros de altura? Você está na crista da Serra do Mar, um vento constante, neblina o tempo inteiro, solo que não tem mais do que 1 metro de profundidade. Vai ter uma floresta de 20 metros de altura lá? Não, não vai ter uma floresta de 20 metros de altura. Vai ser uma floresta baixinha, vai ser uma floresta com, no máximo, 10 metros de altura, 15 metros de altura. Então, o estágio avançado vai ter uma altura muito mais baixa. Mas por quê? Por conta da condição edáfica que a gente fala, da condição do local. Então você tem que analisar caso a caso. Não tem jeito, ecologia não é uma ciência exata. Né? Essa é uma questão. Isso dentro da perícia, da classificação e tudo mais, nós estamos analisando um sistema vivo que está evoluindo ao longo do espaço e do tempo, né? E sofre as perturbações antrópicas, as perturbações naturais. Então, meu amigo Roberto, Rodrigo, cada caso é um caso, né? E você precisa tomar suas decisões a partir de bons parâmetros avaliados no campo. Nunca se depara apenas em um parâmetro. Olha o todo, olha o entorno, olha o histórico da área para você tomar sua decisão. E aí eu acho que deve entrar uma outra dúvida, né, Rodrigo? Como que você trabalha isso dentro do desafio, da apresentação do desafio ou do curso também, pensando na questão do Brasil todo e ter essa amplitude territorial, né? O Brasil tem múltiplas possibilidades, como a gente falou dos biomas, né? Inclusive dentro do bioma, de cada bioma tem a sua particularidade. Você falou sobre o cerrado, né? Na primeira Exato. parte da live, e só sobre dentro do cerrado uma série de particularidades, e isso se aplica também a outros biomas. Como que você faz isso? É possível? Isso se aplica, o desafio se aplica para alguma região específica ou não serve para todas as regiões? Como é que é esse trabalho? É uma boa pergunta. Eu acho que é legal para a gente fazer esse fechamento em dizer que o desafio e nossos cursos, o desafio que é assim, a gente não tem os alunos desse desafio é apenas o Estado de São Paulo, que é onde eu resido. Não. Nós oferecemos materiais de apoio que são amplamente capazes de serem utilizados no Brasil todo. A nossa chave de identificação, que eu comecei a elaborar lá no estágio da iniciação científica, em 2006, hoje ela está sendo usada pelos nossos alunos do curso online, pelos alunos que já passaram pela nossa base, já foi testada e treinada milhares de vezes, e ela é capaz de ser usada em todo o Brasil. Nós temos os registros exclusivos da Amazônia incluídos na chave, nós temos famílias exclusivas da Caatinga incluídas na chave, no Pampa também nós fizemos uma busca e um estudo bem direcionado também. Então, qualquer pessoa, e aí é importante também dizer, Fernanda, não tem pré-requisito, eu não sei nada de botânica.
a nossa didática, o nosso início, meio e fim do desafio vai fazer com que você assista tanto os conhecimentos iniciais, até chegar nos um pouco mais avançados, para aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento em botânica, conseguir saber o caminho das pedras. E aquela pessoa que já é consultor, tem uma pós-graduação, chegar no grupo do desafio, se reciclar. Fala, Rodrigo, eu sei que você já falou disso, a família tal, mas como eu reconheço os gêneros? Né? E aí no grupo do desafio, isso é legal. É óbvio, nos cursos presenciais a gente recebe uma ampla gama de pessoas que vêm de diferentes carreiras. Então, as dúvidas são muito ecléticas e isso a gente está mais do que acostumado a isso. Né? Então, é um desafio que, inclusive, essa diversidade, tanto do ponto de vista das pessoas, como do ponto de vista geográfico, vai ser fantástico. Porque uma pessoa que está lá no Ceará está postando as observações que ele está fazendo para uma pessoa que está no sul do Brasil observar. Né? Então, acho que isso vai dar uma ideia do todo fantástica, fantástica mesmo. Então, a gente está muito entusiasmado com isso. Esse é um desafio que foi colocado também a mim, chegar e falar, em 21 dias eu tenho o meu desafio de ensinar as pessoas a identificar plantas. Será que dá? Minha experiência diz que dá. Então, acho que é assim, é aquela coisa, é procrastinação zero, assistir aula, fazer o desafio diário, que eu tenho absoluta certeza que no final do desafio a pessoa vai chegar e falar, puxa, que beleza, agora eu olho para a planta, eu já vejo um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia. Aquela planta lá tem folha simples, oposta, e a estípula interpeciolar. Aquela lá é uma rubiácea. Você fala, poxa, o cara foi fundo mesmo, né? Essa é a nossa ideia, esse é o nosso desafio, e é isso que eu convido a todos a se unir aí nesse projeto novo da Brasil Bioma até amanhã. O negócio tá, vai lá no link da bio da Fernanda e corre, porque vai ser legal, vai pegar fogo mesmo, no bom sentido. Maravilhoso, né? E há anos aí ensinando já, né? Há anos também já aí nessa atuação de lecionar também esse assunto para pessoas de mais diversos formações diferentes, né, dentro dos seus cursos. E aí, aliás, um gancho, uma pergunta também, Rodrigo. Mais uma. Diferença entre o curso e o desafio. Como que você vê a diferença entre os dois? Exato. Né? O curso Segredo da Identificação de Plantas, ele não tem esse compromisso de você assistir às aulas. Tá? Então, você adquire o acesso e você estuda ao seu tempo. Né? Isso tem suas vantagens e tem desvantagens. Tem pessoas que preferem isso. Você adquiriu o acesso do curso, você tem direito à nossa chave de identificação atualizada, e o aluno do curso Segredo, ele tem direito às atualizações da chave, o que é muito bacana. Né? Então, semestralmente, eu atualizo essa chave, por quê? Tem gente testando em vários estados, e a gente tem um grupo no Facebook dos alunos do curso Segredo, e às vezes eles postam, Rodrigo, deu certo, não deu certo, aqui deu uma encrespada na chave, então falou, puxa, é verdade, olha, isso aqui eu preciso atualizar. É uma flora muito grande, então, semestralmente eu procuro abrir a chave, atualizar, e os alunos do curso Segredo da Identificação de Plantas têm acesso a isso. A gente costuma fazer algo que poucos fazem, que é o quê? É um acesso, a gente fala de acesso vitalício. Enquanto nós estivermos trabalhando, oferecendo conteúdo, os alunos do curso O Segredo da Identificação de Plantas têm acesso. Quem comprou no lançamento no final de 2015 tem um acesso até hoje. E não paga mais nada para ter as chaves atualizadas. É uma coisa legal, porque é uma troca. Eu entendo que é uma troca. A pessoa está testando a chave, está retornando, e eu dou a devolutiva, que é a atualização da chave. Esse é o curso Segredo. Então, ele é aquele carro-chefe. É aquele curso que, assim, quem trabalha com botânica tem que ter. Tanto que tem muitos alunos do curso Segredo que vão fazer o desafio, porque eles são complementares. O desafio tem essa ideia da imersão, né? Coisa que o curso Segredo da Identificação de Plantas não tem. A imersão é você ter esse período para evoluir. Esse período que você vai adquirir as videoaulas que são 85% novas, né? Gravadas nesse mês ou nesses últimos meses. O curso Segredo tem as videoaulas já gravadas em 2016, então tem esse ponto. Né? Videoaulas novas, você vai ter um grupo para trocar informação, que eu vou estar presente, então, para interagir. Né? Vai obter a chave atualizada, mas os alunos do curso do desafio não vão ter as atualizações, vai ter a chave atualizada de hoje. Vai ter um grupo no Telegram,
ao longo do tempo, vai ter 2 anos de acesso para esse conteúdo todo gerado do desafio, né? E tem alguns bônus, por exemplo, a gente tem uma parceria muito bacana com a editora Taxon Brasil, que vende todos esses manuais. Os alunos do desafio têm 10% de desconto também. Vai ter a live exclusiva com o professor Vinícius pros alunos do desafio, que eu acho que é uma coisa fantástica. Imagina eu, quando eu tiver recém-formado, ter a oportunidade de perguntar o que eu gostaria de saber lá com o meu primeiro ano de formado para um dos melhores botânicos do Brasil. Poxa, bacana. E o cara é gente boa pra caramba, solícito. Vinícius é o papa aí nesse assunto, né? Ele é super referência, né? Ele sabe das dificuldades de quem trabalha na área, tem. Então ele conversa muito bem com esse público. Eu acho que vai ser um evento super bacana, 100% online. Eu acho que tendo em vista o cenário atual, eu acho que é a melhor forma para quem busca especializar na área de vegetação, de levantamento de flora. Eu acho que é uma oportunidade bacana. E está num preço muito legal. Convido a todos a conhecerem, aí no link da bio da Fernanda. É um negócio que vale muito a pena. Tem todas as informações detalhadas exatamente do que vai ter, como que você separou as aulas, né? Tudo isso que você trouxe agora, mas a promessa é você aprender a identificar as plantas e você vai ter todo esse já bem direcionado, bem focado, né? Durante esses 21 dias. E você vai poder... não, eu de repente não posso exatamente fazer todos os desafios agora, mas você vai ter os 2 anos de acesso, né? Só porque a proposta é você mergulhar nesse universo agora com você, que é essa proposta desse contato mais próximo, né? Eu acho isso fantástico, essa proposta do grupo fantástico. Uma coisa que o pessoal pergunta, mas as aulas vão ser ao vivo? Esses tópicos, eles não serão ao vivo. São aulas que eu gravei ao longo das últimas semanas. Então, isso nós avaliamos que é bom porque a pessoa pode, ao longo das 24 horas, assistir no momento mais favorável para ela. Ela assiste, né? E aí ela tem coisa de 15, 20 minutos. Esse período, esse tempo de observação, para ela fazer a observação que a gente propõe ao longo das 24 horas. Por mais que ela eu gosto de assistir a aula no início da manhã, porque é antes do meu trabalho, eu assisto e já faço minha observação. Tem gente que vai assistir na hora do almoço, tem gente que vai assistir no fim do dia, né? Mas cada dia um curso, um tópico novo. E aí a pessoa pode se especializar. Claro que aí a conversa com o professor Vinícius vai ser um tópico específico, vai ser um dia específico, aí é online, né? Então aí o melhor é a pessoa já vai saber quando será, o horário, ela se programa para estar ao vivo ali para assistir. Mas o restante, ela, digamos assim, separa um tempinho para assistir a aula e assim, vai analisando, vai avaliando no grupo. O grupo vai ser bem focado durante os 21 dias para as dúvidas do curso, né? Porque quando fala de grupo, a gente até se assusta, né? Cada um colocar bom dia lá no grupo, vai ter um problema sério, né? Vai ter algumas regrinhas de boa conduta, né? Porque isso precisa, né? Mas para ser focado nesse ponto, se a gente usar com bastante inteligência essa interação, vai ser fantástico. Sim, porque daí você consegue trazer pontualmente as suas dúvidas, né? E a aplicação e esse intensivão aí com contato bem próximo com você, né? Eu achei fantástica essa ideia, por isso eu falei, não, a gente precisa trazer e gostei demais da proposta, gosto muito do trabalho. Fica aí também a indicação, né, gente, de vocês conhecerem mais o trabalho da Brasil Bioma e do Rodrigo. E deu para perceber, né, aí no bate-papo, aí quem acompanhou a gente fala aí, valeu a pena esse bate-papo, quase 2 horas aqui de live já. Rodrigo, de novo, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, por ter topado vir aqui falar. E acho que foi riquíssimo, para mim particularmente, acho que foi riquíssimo essa troca e mostrar para as pessoas o quanto esse conhecimento é valioso para o mercado de trabalho ambiental. As pessoas muitas vezes não conseguem ter essa associação do que o profissional da área, qual é a relação do profissional da área com o assunto de identificação de plantas e que é tão importante, né, dentro da nossa área ambiental. Então, gente, para quem tiver interesse, o link vai ficar na bio também. Logo na sequência aqui da live, nos stories que eu fiz também, tem aqueles arrasta para cima para você saber mais sobre a página, saber mais sobre o grupo de desafio. E depois também, quem tiver interesse no curso, em aprofundar, né? Olha, eu quero ir para mais um passo e ter o curso também, pode entrar em contato. E aí a gente disponibiliza aí o link do curso também. Mas para agora o desafio, como o grupo tem que começar, né? E aí você vai acompanhar esse grupo, né, Rodrigo? Então, por isso, você vai fechar amanhã.
Então, você tem 24 horas, literalmente, para ir lá, saber todos os passos, saber mais sobre o grupo, né, com detalhes. Qualquer dúvida também pode entrar em contato e fazer sua inscrição, mas aproveita essa oportunidade e corre para garantir a sua inscrição aí no grupo, né? Não sei se você tem alguma previsão de grupo, mas eu particularmente, quando a gente faz, a gente não sabe, né, quando a gente vai ter outro, né? Não, não sabe, eu acho que isso é uma coisa que é super indefinido. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa situação, né, e de se capacitar. Então, a gente não tem ideia de quais serão, a gente tem vários projetos, então a gente está nessa ideia do desafio. E eu acho que ele vai ter um ativo interessante, que é o grupo mesmo, de troca. Eu acho que esse tipo de informação, esse tipo de interação na área ambiental, ela é importante mesmo. Mas um network, Fernanda, especializado. Porque, claro, o Facebook hoje, a gente tem um grupo de consultoria ambiental, tem 32 mil pessoas, mas eu, por exemplo, particularmente, eu não uso esse grupo para pedir um apoio de alguém no campo. Eu vou para onde? Para onde eu tenho meus grupos específicos de pessoas que já receberam meus conteúdos, que são pessoas que pagaram, se prontificaram a investir na especialização. Eu vejo muita gente lá na consultoria ambiental, lá no grupo, fala, eu fiz um trabalho, 20, 30 fotos lá, identifica para mim. Não é assim que se faz as coisas, né? Tem que tentar, tem que evoluir. Você tem uma dúvida ou outra, tudo bem. Agora, você tem 30 fotos para identificar e tem algo errado, né? Mas eu acho que isso aí é importantíssimo e eu acho que conheçam, né? Conheçam a nossa proposta, o link da bio da Fernanda, a gente está no chat, tirem dúvidas com a gente, o que a gente puder solucionar, imagino que isso deve ser interessante para muitos que estão na área ou que queiram, né, entrar na área. Legal isso que você falou, tem uma historinha até que fala que uma pessoa pergunta para o sábio, né? Sábio, o que você me recomenda fazer na situação XYZ? Aí ele fala, você quer a resposta fácil e curta ou a resposta mais difícil, mas que vai te trazer resultados, né? Aí ele fala, não, eu quero a rápida, curta e tudo mais. Aí ele vira e fala assim, então faça uma consultoria para saber a resposta mais aprofundada. Essa era a dica da resposta rápida e curta, porque você precisa se aprofundar, não é assim, né? As pessoas querem tudo pronto, tudo caído de mão beijada, e não, a gente precisa buscar essa especialização, buscar sempre melhorar, né? E sempre estar nesse aprimoramento constante, né? Então, muito obrigada aí para todo mundo que participou até agora. O pessoal falou, sensacional a explicação, verdade, muito bom. Mandem aqui, gente, e aí, curtiram de 0 a 10 como foi para vocês essas lives? Curtiram essas 2 horas aí de bate-papo, né? Com a gente, com o Rodrigo. Rodrigo, obrigada mais uma vez. Tá aí, né, gente, a oportunidade que a gente falou sobre as possibilidades de trabalho nessa área. A gente falou sobre casos de perícia, casos de consultoria, a questão também de licenciamento, estudos de impacto, né, o quanto é necessário esse conhecimento de identificação de plantas. Falamos também sobre os projetos socioambientais, sobre a educação ambiental, né, o trabalho que a gente falou sobre o caso, né, do condomínio que a gente falou. Então, assim, quantas possibilidades de trabalho a gente tem, né? Tem até uma das pessoas agora fazendo o gancho, ela mandou aqui, eu tenho mudas nativas e outros para doar e vender. Existem pessoas que trabalham, tem empresas só de mudas, inclusive, né? Empresas de reflorestamento, então, que trabalham diretamente com esse conhecimento botânico extremamente importante, né? Então, é sim uma possibilidade de trabalho, né, na área ambiental, e por isso que a gente, né, aqui o MAP, a gente trabalha com oportunidade de trabalho. Nosso propósito é fortalecer o mercado de trabalho ambiental, e por isso um prazer tão grande trazer profissionais tão capacitados como o Rodrigo para fazer esse bate-papo e mostrar para vocês essas possibilidades de capacitação técnica na área, né? Então, Rodrigo, obrigada mais uma vez. Muito obrigado, valeu. Valeu, agradeço bastante o espaço que vocês abriram aí no perfil de vocês. Também deixo para que quem, né, me segue na rede não conhece o trabalho da Fernanda, do Meio Ambiente na Prática, conhecer que tem um trabalho muito bacana de capacitação na área ambiental. Eu acho que isso aí é algo que é muito importante. Isso que você falou de fortalecer a área ambiental é algo que a gente precisa levar com bastante carinho, porque uma área de trabalho fortalecida vai fazer com que todos saiam ganhando, né? Os bons profissionais
consigam se sobressair e esses profissionais, digamos, mais tendenciosos e tudo, que fazem tudo por qualquer preço, que é algo complicado. Eu acho que só com conhecimento, só com capacitação a gente melhora tudo isso. É um trabalho de formiguinha. Parabéns por tudo que você faz, Fernanda. É isso aí. Ó, o Leandro aqui, professor Rodrigo é referência, tem o objetivo de ser expert na área de identificação de plantas e sigo rigorosamente as dicas e cursos desse profissional tão Legal. capacitado. Bacana, Leandro. Valeu. Grande abraço para você, meu amigo. Valeu. Muito bom. Rodrigo, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Gente, assistam a live, quem ainda não assistiu. Vai lá no link da bio para saber mais sobre o desafio que acaba amanhã as inscrições, né? A gente falou sobre a importância de você saber sobre as ferramentas, né? Apresentamos hoje para vocês, então, as possibilidades da ferramenta e o quanto isso pode ser bacana e válido para o profissional da área. Agora, cabe a você também dar esse próximo passo de saber mais, então, como eu vou utilizar essa ferramenta dentro do meu, da minha posição, do meu ambiente de trabalho profissional, né? Então, fica aí a dica e muito bacana ter esse bate-papo com você. Rodrigo, que surjam outros. Obrigada mais uma vez. Beijão. Vai. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos juntos caminhando para fazer a diferença no planeta. Beijo, Se Deus gente. quiser. Tchau. Beijo.